Olá, aquele abraço, estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. A pioneira TV Cabo foi a primeira operadora de televisão do sul da Bahia, do interior da Bahia, né? E está aí há mais de 20 anos. Parabéns aí ao pessoal da operadora TV Cabo. Eu quero agradecer as duas maiores cidades do sul da Bahia, Itabuna e Ilhéus, pela grande audiência. Muito obrigado pelo carinho. Vá espalhando essa audiência por aí, aumentando ainda mais. Nós estamos também ao vivo agora pelas redes sociais. Estamos no YouTube, na nossa página TVI Oficial. Lá você pode encontrar a programação gravada e ao vivo da TVI. Você pode levar on demand, aonde você quiser. Vamos compartilhar aí com amigos, colegas, vizinhos, parentes, né? Aumente essa audiência. Estamos ao vivo também no Facebook, na página TVI Play Live. E você também pode baixar o nosso aplicativo na sua loja de Android, tviplay.com.br ou TVI Play Brasil. E também na nossa site você encontra o Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, atualizando você minuto a minuto, né, das principais notícias aí de Itabuna, do sul da Bahia, do Brasil e do mundo. Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, tá certo? Tudo isso e muito mais de forma gratuita para você. Programa de hoje vamos falar aí de uma pauta interessante, principalmente para o empresariado local, você que é de Itabuna principalmente, né, você que é empreendedor, uma pauta prepositiva. Vamos conversar aqui com o secretário da Indústria e do Comércio do município de Itabuna, José Raimundo, que vai falar para a gente as coisas boas que estão vindo aí para melhorar ainda mais o comércio de Itabuna, que é um polo, né, para a região sul. Itabuna sempre foi e está sendo ainda um polo importante no comércio. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também do polo moveleiro. Itabuna que está se tornando um polo moveleiro, além de polo do comércio, um polo moveleiro, polo da educação, já que aqui existem hoje, né, várias faculdades e temos também duas universidades, a estadual e a federal. Então, um polo de educação, um polo de comunicação. Itabuna ainda apesar de ter perdido o posto de terceira cidade da Bahia, mas ainda é uma das maiores e mais importantes cidades da Bahia. E a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Zona Azul, enfim, uma série de coisas aí que interessam ao comércio de Itabuna, às empresas de Itabuna, tá bom? Vamos falar aqui no programa também sobre o vereador, né? Que teve hoje pela manhã, logo cedinho, 6 horas da manhã, uma visita importante na sua casa. O vereador de Itabuna, do PDT, recebeu a Polícia Federal em sua residência. A gente vai comentar também o porquê, né, dessa apreensão lá na casa do vereador, né? A gente vai dar o nome dele daqui a pouquinho, o vereador de Itabuna, que recebeu a Polícia Federal em casa. Os outros fiquem aí com a barba de molho, hein? O motivo dessa visita da Polícia Federal é a rachadinha, tá certo? Uma rachadinha escancarada aí que estava acontecendo, né? Inclusive com cobrança. Aliás, já não é nem uma rachadinha mais, né? Porque a rachadinha é quando rachava ali meio a meio, né? Agora os vereadores não querem mais meio a meio, não. Eles querem 90% da rachadinha. E aí tinha a gravação desse vereador cobrando, né, da pessoa que tem um emprego lá na Câmara de Vereadores e na Prefeitura, né? Cadê o dinheiro? Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. O vereador foi afastado por 180 dias, enquanto duram aí mais investigações, né? E olhe lá os demais vereadores, hein? Botem a barba de molho, porque pode sobrar para vocês também aí, né? Tá todo mundo já preocupado. O pessoal acordou preocupado com essa visita da Polícia Federal hoje à casa do vereador. Bom, além desses temas aqui, vamos abordar outros temas aqui no programa de hoje também. Bom dia, Bárbara Oliveira. Ok. Bom, como é de costume na região sul da Bahia, né, já é tradição, todo período junino o tempo fica nublado, né, e Itabuna e Ilhéus não está sendo diferente nesse período junino.
Itabuna hoje amanheceu aí com tempo nublado, parcialmente nublado. A mínima chegou a 19 graus agora pela manhã. A máxima vai chegar a 27 graus. Nesse momento aqui no Alto da Comunicação, no bairro de Fátima, bem pertinho do município de Ilhéus, nós temos os termômetros marcando 25 graus. Uma temperatura bem agradável, né? Já que Itabuna é uma terra quente, então 25 graus é uma temperatura agradável. Hoje não há possibilidade de chuvas no decorrer do período, o tempo vai ficar parcialmente nublado. Amanhã também a mesma coisa, agora na quinta-feira o sol volta a brilhar forte aqui no nosso município, o município de Itabuna, tá bom? Vamos dar também a previsão do tempo aí para os moradores de Ilhéus, a nossa querida Ilhéus. Ilhéus amanheceu com 20 graus de mínima, tempo também parcialmente nublado. Nesse momento, na Avenida Soares Lopes, termômetros marcando 25 graus, a mesma temperatura de Itabuna, um clima agradável, né? A máxima vai chegar a 26 graus daqui a pouquinho, por volta do meio-dia, na cidade de Ilhéus. O tempo também hoje e amanhã, muito parecido com Itabuna, vai ficar nublado, parcialmente nublado. Na quinta e na sexta-feira o sol aparece. Agora em Ilhéus, no sábado, tem previsão de muita chuva, hein? Ilhéus, o São João aí do sábado vai ser com muita chuva, para os turistas, né, e para os moradores aí da cidade também que queriam curtir aí uma praia. Não vai dar praia em Ilhéus no sábado. Para o município de Buerarema, que é aqui bem vizinho da gente, a mínima foi 19 graus, né, também agora pela manhã, vai chegar a 26 por volta do meio-dia. Nesse momento, 25 graus também no centro da cidade de Buerarema. Muito parecida o tempo aí de Buerarema com Itabuna e Ilhéus. Só deve chover no sábado. Na quinta e na sexta, tempo bom, céu vai ser de brigadeiro. Aí no sábado cai uma chuvinha aí também no município de Buerarema. Já Ibicaraí amanheceu hoje também com tempo parcialmente nublado, 17 de mínima, máxima vai ser de 26 graus. Nesse momento no centro da cidade de Ibicaraí, 24 graus. O tempo vai ficar fechado hoje e amanhã mais ainda, né? Mas não chove. Quinta e sexta-feira parcialmente nublado, sábado e domingo também. Se chover, só na outra semana na cidade de Ibicaraí, não tem previsões de chuva para esta semana. Já Itajuípe, a mínima foi de 18 graus, a máxima chega a 26 graus e nesse momento ali no lago 25 graus. Hoje a previsão é parcialmente nublado, amanhã totalmente nublado, quinta-feira o céu abre, fica céu de brigadeiro, sexta-feira volta a ficar parcialmente nublado e no sábado tem 30% de chance de chuva aí no município de Itajuípe. Daqui a pouquinho vamos dar previsões aí para outras cidades e também para a nossa capital, Salvador. Já está aqui com a gente nos nossos estúdios o secretário de Indústria e Comércio do município de Itabuna, José Raimundo, né, que veio aqui para falar o que é que temos aí, né, na nossa pauta positiva aí para o município, para alegrar, né, os nossos empresários, nossos microempreendedores, comerciantes. Bom dia, Zé Raimundo, um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Há muito que eu já te convidava, né? Felizmente você veio hoje. Obrigado. Olá, Barbosa, Bárbara, nossos prestigiados e ilustres assistentes da TVI, uma empresa que eu conheço, que é de origem itabunense, com empreendimento genuinamente itabunense, que deve ser valorizada, prestigiada, reverenciada. Obrigado, Zé. Pela resiliência, enfim. 18 anos no ar, né? E muita coisa nesse período aconteceu. E a própria tecnologia que muda um pouco a característica de uma TV. Hoje nós estamos falando aqui não só na TV. Na internet para o mundo, né? Em vários meios de comunicação, vários canais de comunicação. Então é importante que a TVI seja lembrada, seja visitada, né, e que nela nós possamos transmitir a importância de uma cidade, de uma região como é a nossa, e tudo que Itabuna pode vislumbrar para um futuro. E eu costumo dizer que o futuro nada mais é do que o hoje alongado. É verdade. Zé, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Zé Raimundo, que também é um empresário, né? E mantém aí um fórum empresarial já há muitos anos também.
em Comandatuba, né? Um fórum muito importante que traz aí para agregar valor aos empresários locais, grandes empresários, né? Grandes figuras ilustres aí do mundo empresarial brasileiro. Zé, eu queria começar falando aí, né? Porque a gente não tem a oportunidade de falar ainda, né? Sobre a Secretaria de Indústria e Comércio. Felizmente, né? Um prefeito viu em Zé Raimundo o potencial que ele tem, né? De ser secretário do município de Itabuna. Quem ganha com isso é o município, né? De ter um secretário com a sua envergadura. Eu tenho dito aqui que o prefeito Augusto Castro, ele foi muito inteligente, né? Na formação do secretariado, em ter um quadro tão competente como você, como Sônia Fontes, né? Teve o Almir Melo no início, mas depois saiu. O Raimundo, presidente da Imasa, e outros secretários aqui, que eu não vou citar o nome de todos no momento, mas um quadro muito bom e muito competente. Está de parabéns você e Itabuna, né, que tem um secretário à sua altura. Agora, Zé, você que sempre foi um entusiasta, né, pelo empresariado local, pelas empresas de Itabuna, do sul da Bahia, como você hoje, como secretário, né, como você vê hoje o comércio, as empresas de Itabuna, nesse cenário nacional, que a gente não deixa de ter influência, né, dessa crise nacional que vem vivendo aí no momento, com inclusive essa transição política, né, de um governo para outro, mudança disso, mudança daquilo. Como é que você vê hoje, como é que você situa o comércio de Itabuna hoje? Barbosa, agradeço também, né, toda o seu destaque por nossa pessoa, enquanto destacado como secretário. E antes de responder efetivamente, a finalizar com a sua pergunta, eu tenho que lembrar, acho que todos sabem, eu sou servidor público de carreira. Né? Eu sou auditor fiscal do município e só no governo, à época de Ubaldo Dantas, eu exercia um cargo executivo dentro do projeto da estrutura administrativa do governo, né? Lá no governo de Ubaldo. De lá para cá eu continuei auditor durante todo esse tempo e agora, há um ano, fez um ano agora em maio, o prefeito Augusto Castro nos brindou, né, nos reconheceu, indicando para assumir uma secretaria. Evidentemente, quando você fala de um servidor de carreira que assume um cargo executivo do governo, você tem o conhecimento de são 3 décadas de serviço público prestado à população. Então, você conhece o processo, você conhece a origem da empresa, que segmento ou quais segmentos representam a economia da cidade. Então, quando nós assumimos a secretaria, e eu costumo repetir isso porque denoto um grande feito da secretaria com a equipe interna que nós temos, né, os servidores de carreira também. A nossa secretaria está composta por servidores de carreira, que têm colaborado muito com o desenvolvimento da secretaria. E o primeiro passo que nós fizemos, por gostar muito da tecnologia, foi tornar a secretaria digital. Hoje, a Secretaria de Indústria e Comércio, eu tenho chamado de desenvolvimento econômico, pela sua força, pelo que ela representa, que, diga-se de passagem, nunca foi vista como uma secretaria de ponta. Ela era uma secretaria meio, ela é meio nas suas ações. Mas as ações que ela está desenvolvendo hoje, as ações que nós estamos patrocinando enquanto membro do governo, essas ações tornaram a secretaria uma secretaria de ponta. Então, torná-la digital, facilitando o diálogo com a classe produtiva, evitando que o empresário desperdice tempo em dar entrada num documento, em recepcionar qualquer pedido, hoje é tudo online. Né? Eu tenho colaboradores, os fiscais, por exemplo, que fiz reunião presencial com eles há 4 meses. Mas diariamente o serviço chega na secretaria. A força da tecnologia permite isso. E isso também não só por facilidade, mas também por economia de papel, de cafezinho, de toner, de impressora. Significa muito no final do mês, né? Você entendeu bem? Se você considerar uma secretaria digital e você considerar a estrutura de uma prefeitura,
se você leva aí 70% das atividades que elas podem ser realizadas de forma home office, né? De forma online, você é uma economia considerável no final do ano. Eu tive lá esses dias, fui buscar um documento, né? E fui bem atendido lá, se não me engano é Laura o nome da moça lá, né? Na tesouraria, né? E ela me deu várias informações que eu não sabia, eu fiquei muito contente. Olha, isso aqui o senhor pode fazer de sua casa, né? Do seu computador. Falei, que maravilha, rapaz, eu não sabia, né? Então, parabéns. Agora precisa divulgar mais essas ações, né, Zé? Para o pessoal ter acesso. Eu, por exemplo, eu tive que ir lá para ter acesso, né? Para saber que eu tenho acesso da minha casa. Então é muito bom. Às vezes, é porque essa atividade, como ela é uma atividade meio, né, o que é que ocorre? Ainda que você divulgue, vamos dizer assim, não é algo que você note visualmente. Você percebe na hora da necessidade. No seu caso, eu duvido que você retorne à prefeitura para emitir uma nota fiscal, para pegar um alvará, para pegar sua guia de IPTU, para fazer uma reclamação ou um elogio. Hoje tem um protocolo digital que faz tudo. Bacana. E você fica documentado as suas ações, fica cronologicamente organizada. Então não tem como você fugir da resposta. Parabéns. Então, isso é um mérito. Isso foi um avanço grande aí na sua gestão. Significativo. Agora, Zé, sim. Mas eu quero responder a sua pergunta no que diz respeito como é que Itabuna ou a Secretaria se conecta, né? Isso. Que é muito importante. Eu não sei se todos leram ontem, um economista alemão, ele coloca, foi uma surpresa, né? O Twitter bombou ontem, quando ele fala que o Brasil, está falando de Brasil, terá grandes superávites na economia. Foi assim, alguns acharam que ele estava usando alguma droga, outros, entende? Mas é que ele fez uma análise, não foi uma coisa assim de 2 dias, nem de 6 meses. É um acompanhamento de um histórico da economia brasileira, que aí perpassa por várias administrações, não só do atual governo, mas administrações passadas. Então, esse conjunto de dados, de informações, permitiram que ele faça, ou que ele pudesse fazer, a projeção de que o Brasil vai alcançar grandes superávites, né, na economia. Que bom. Algumas pessoas ficam achando que é droga, que o cara tá maluco. Eu, pelo contrário, eu vibrei de alegria. Eu li o artigo umas 3 vezes. Eu acho que quem pensa assim tá com um pouco de depressão, né? Tacanho, né? Um pensamento mesquinho. Rapaz, é negatividade. Negatividade, né? Então, eu tenho que pensar se uma pessoa fez essa projeção, que faz projeções internacionais para o mundo, não é brasileiro, não tem vínculo com o governo. Ele fez uma análise para o Banco Mundial. E ninguém pode brincar com essas coisas. Mas sabe o que é isso, Zé? Me permita aqui um parêntese. Isso é a politicagem. As pessoas misturam muito isso com a política. Então fica torcendo para não dar certo, porque é outro governo, que não sei o que, é outro partido. Gente, quem faz o Brasil somos nós. Lógico, né? Lógico. Então a política não tem nada a ver com nossa economia. A política pode até atrapalhar, mas ajudar é muito difícil. Então, se há um prognóstico desse, é sinal de que as nossas empresas vão bem, o nosso agro vai bem, né? Claro, principalmente ele tece um comentário com relação à própria exportação do agro. Hoje, evidentemente que nós estamos exportando muita commodity ainda, não é? Agora, o que é que nós precisamos fazer? Permitir que o Brasil também processe esse material, agregue valor a essas commodities, não só exportar commodity. Não é? Não só exportar commodity. É que você viu que a carne hoje, foi lá no Clube do Tênis, o pessoal comentando em tom de brincadeira, a carne baixou o preço. Aí alguém falou assim, porque a exportação caiu. Eu digo, que legal, ainda que não exportou, mas nós podemos consumir, nós podemos alimentar a nossa gente, que não adianta só exportar. Se o meu povo, né, o meu irmão brasileiro, não está sendo alimentado. Então aí, se você permite que a economia possibilite que eu possa adquirir o produto, é fantástico também, não deixa de ser produto. Com certeza. Né? Então é nesse escopo aí que nós enxergamos a participação da Secretaria. Eu tenho dialogado bastante com o setor produtivo de Itabuna, dialogado bastante em reuniões, feito almoço com eles, mostrando que a prefeitura é uma grande parceira, que nós podemos interagir, que nós precisamos entender o que é que o setor produtivo precisa, qual é a parte que a prefeitura pode contribuir,
não pode ser só um caminho de uma única, né? Tem que ser mão dupla, parceria. Porque muitas vezes a prefeitura pode estabelecer uma pauta de governo que não seja recepcionada pelo setor produtivo. E se o setor produtivo também não traz, não apresenta as suas propostas, não dialoga, não faz o reconhecimento ou a crítica, fica só, fica um monólogo. E não, isso não resolve. permitido. Então, como você bem disse, eu venho de longa data, dialogando com o setor produtivo, através do Fórum Empresarial, que a TVI já participou de diversos episódios, tem apoiado também. E esse ano nós faremos o Fórum Empresarial em Itabuna, pela primeira vez, né? Porque houve um choque de datas com o próprio hotel. A demanda do turismo, né? No caso para o hotel, ela está assim, em alto patamar, está em alto nível. E eles preferiam que eu levasse o menor número de convidados, né? De participantes. Reduzisse o número. Aí perderia o escopo do fórum. Como esse ano eu também tinha um interesse, enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico, de falar para um número maior de pessoas, de empresas de Itabuna, nós vamos fazer no Candinha Dória, no dia 5 de outubro. Primeira nota essa aqui, viu? Bacana, em primeira mão. Primeira mão essa notícia. Vai ser no dia 5 de outubro, aqui no Candinha Dória. Agora nós faremos um evento diferenciado, como faz em Comandatuba. Não é porque vai trazer para Itabuna, que você vai reduzir aí, digamos assim, o glamour do evento, né? Vai continuar sendo 2 dias, né? Aqui nós vamos fazer, digamos, numa quinta-feira, né, começando às 18 horas e aí alongando. E vai até a noite. Isso, agora vamos ter a palestra master, vou trazer um grande player nacional para dialogar com o setor produtivo nosso setor regional, o governo do estado, né, o governo municipal, as entidades de classe de Itabuna, o empresariado, trazer os shows, continua com os shows, e para discutir mesmo o que é o desenvolvimento econômico. Nós temos que tirar essa cortina, enxergar que só desenvolvimento econômico, não é crescimento econômico. Crescimento econômico pode acontecer. Pode acontecer, pode não, é variável, né? Mas o desenvolvimento é sempre. Né? Você falou bem. E essa variável do crescimento nem sempre é do desenvolvimento. O desenvolvimento permite aí que você inclua educação, saúde, cultura. Por exemplo, a questão cultural de Itabuna, né? Nós temos aqui a Casa Jorge Amado, e nós precisamos mostrar para o mundo que nós temos a Casa Jorge Amado, que Jorge Amado é daqui. Nasceu aqui. Né? E usufruir esse capital intelectual que ele deixou como legado e transformar isso num ganho para a nossa cultura, para a nossa economia. Nós temos em Itabuna ainda 2 castelinhos que eu falo assim, a gente não pode perder isso. Eu acho que o poder público tem que fazer uma intervenção ali na rua Miguel Colmon. Tem aquela antiga casa do Suzá, que é um castelinho que lindo, continua erguido, né? E eu passo ali, eu fico vibrando com aquele, para que aquilo não seja tombado, né? Tombado assim, no sentido de ao chão, né? Como já aconteceu com outros aí, para virar estacionamento. Mas que seja tombado assim, para ficar de pé. Para a história. Inclusive, viu, Zé, eu tenho feito uma campanha aqui para ver se a FIC abraça a Casa Verde, que é um museu de Itabuna, a história de Itabuna está ali, né? Pois Firmino Alves. Você falou, eu ia citar inclusive aqui, né, o Museu Casa Verde. Que fica em frente ao castelinho. Exatamente, é praticamente fechado a maior parte do tempo. Né, precisa de um incentivo para que ele continue. Manutenção, né? Não ele fala muito a história do Coronel do Cacau, que ele tem um pouco pejorativo o Coronel do Cacau. Muita gente entende como pejorativo. Porque realmente era na época, né? Porque a época era aquilo, Barbosa. Na época do as autoridades eram assim, nomeadas, né, pelos governantes, era coronel. E naquela época as coisas eram resolvidas mesmo no facão. No bigode, no facão, né? Não tinha como requerer advogado. Não tinha, não. Então, ninguém aqui está defendendo métodos. Não, mas é a história, não se fala disso. Mas a história você não pode negar. Tem que respeitar a história. Né? Você tem que respeitar isso, porque a história, ela não se repete, mas ela se repete com os homens. Com os homens. Os homens repetem a história. Exatamente. Então nós precisamos estar muito focados nisso, entender o que é isso. Tem ali o que eu fiquei muito contente com o Carpe Diem.
né? Que é uma casa antiga também, né? Então, que o foi empresário restaurada adquiriu, ali, né? ele montou lá um restaurante e criou lá um pub, tipo aquele pub inglês, né? Com várias decorações e vários ambientes, que é uma casa também que deve ser valorizada, prestigiada. Por quê? Porque ele mantém a história de Itabuna. Nós temos lá no bairro Mangabinha a casa de Zito Mangabinha, que é uma casa de 90 anos, né? Desde quando começou o bairro. É um castelinho também. É ali na rua principal, né? Exato, a rua João Mangabinha. João Mangabinha, Eu tenho até foto daquela. E carrego ali é comigo. histórico, É histórico. Pena que demoliram uma casa que também era histórica, lá perto do aeroporto, né? Que chamava de Casa Mal Assombrada, exato, né? do Tertuliano Guedipinho, né? Que foi a família que doou, inclusive o aeroporto. Que nós vamos, a área do aeroporto, que a gente vai falar já. Do aeroporto, entendeu? Então, nós precisamos... E o que é que tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com Carpedim, com o Museu Casa Verde, com essa cultura, com o Castelinho? Tem muito a ver. Tudo a ver. Né? Tem muito a ver porque você sai de Itabuna, da Bahia ou do Brasil que queira falar, para alguns lugares para encontrar esses ambientes. Exatamente. E se nós temos esses ambientes? Não é, rapaz? Não é? Você vê, você sai daqui para ir na Europa, para ver a história da Europa, e a nossa aqui está sendo esquecida. Pois eu acho que você pode fazer as duas coisas. Claro, né? claro. Visitar a Europa. Não, nada contra isso, eu estou citando um exemplo, né? Entendi perfeitamente. Só para alongar um pouco, né? Você pode fazer as duas coisas. Quando eu falo assim, amanhã, por exemplo, eu vou participar de um evento que vai discutir a criação, isso fica mais à frente, mas só para deixar já um gancho aqui, o aeroporto internacional, né, aqui na região. Que inclusive ele disse que eu soube através do nosso socorro lá de Ilhéus, né? Que não vai ser mais ali onde previam que seria no fundo da CEPLAC, né? Sim. Que ali agora diz que ficou inviável por causa de um prédio que construíram ali, não sei. Tem muitas falas, né? Quem dá o veredicto final é o SINDACTA, né? O Centro de Segurança da Aeronáutica, a própria Infraero, o interesse econômico. Então, a construção de um aeroporto internacional vai ser discutido amanhã. Eu digo assim, não inviabiliza defender a construção do aeroporto, mas eu acredito e eu defendo que nós tenhamos alguns degraus anteriores para ser discutido. Né? Eu preciso do histórico de que, para essa região, eu tenho essa demanda internacional, né? Assim, o turista internacional. Onde é que está esse histórico, onde é que está esse diagnóstico? Nada contra... Pelo contrário, acho que tem que vir. Né? Agora, segundo eu soube, é mais embasado na questão comercial, né? Segundo eles, o Porto Sul seria esse modal que teria que ter esse aeroporto, né? Aí você conecta, você, dentro desse modal, dentro dessa conexão de desenvolvimento econômico, de uma perspectiva de você tornar essa região para os próximos 30 anos, 40 anos, que eu acho que é isso que tem que ser discutido hoje. Exatamente. Aquilo que eu falei antes, o futuro... No meu entendimento, nada mais é do que o hoje alongado. Então, agora eu faço o futuro, não quando o futuro chegar. Tem que fazer antes, né, João? Você vê que nós hoje estamos vivendo algumas situações que poderíamos lá atrás termos discutido e hoje evitaríamos a gente estar passando por algumas situações, né? E isso passa muito rápido o tempo, né, Zé? 30 anos foi ali. E isso carece justamente assim de resilientes, pessoas resilientes, né? Você é uma testemunha disso. Eu não posso me excluir desse grupo de pessoas que tem esse entendimento. Com certeza. Né? Eu não posso pedir nem dizer assim, me permita aqui, não é falta como é que chama aí? Entusiasmo. Né? Não peça desculpa pelo que você é. E você está na luta aí também, né? A gente é testemunha, inclusive eu quero falar disso, que é sobre o aeroporto de Itabuna, né? E você, Eduardo Fontes e outras figuras aqui de Itabuna, há muito tempo nessa luta, você principalmente, já chegou até a conseguir com o ex-prefeito, o saudoso Fernando Gomes, né? Com a vitória, quando ele tirou uma parte do lixo que estava ali, um entulho dentro do aeroporto, melhorou um pouco ali o aspecto, mas não conseguiu tirar o trânsito das pessoas ali, né? E agora, com esse novo prefeito, você fazendo parte dessa administração, houve uma vitória significativa. Eu queria até que você falasse sobre isso, né? Sobre o nosso aeroporto. Agora... não há problema. Porque eu queria aproveitar, né? Porque você está falando sobre isso, mas... disso aqui. Pegar o gancho, né? Pegar o gancho e dar essa transmissão. O aeroporto de Itabuna, e aí
você tem que voltar ao passado. As pessoas, todo mundo comenta de que a bananeira é o empecilho do aeroporto. Aí eu lembro para todo mundo, porque eu estou falando aí de um período mais anterior. Eu acho que você também ali, nós, moleques, jogávamos bola ali naquele campo que tem ao lado ali. Né? A bananeira já existia ali. E existia o aeroporto e não tinha nem cerca. Né? E os aviões desciam. Então, a comunidade da bananeira, ela não causa problema para o aeroporto funcionar. Eles sempre respeitaram o horário dos voos. Até porque ninguém quer correr risco de vida. Tá maluco? Né? Então a bananeira, ela não é o principal o problema. Não é? Agora, o que a bananeira precisa para ficar pacífica? Hoje tem um grande projeto um projeto de infraestrutura que vai modificar aquela área toda. Né? O prefeito já tem defendido isso, já apresentou, a secretária Sônia Fontes tem discutido com todos os segmentos a revitalização da Beira-Rio ali, chamada né? aquela orla, né? A orla do Rio Cachoeira. Né? São 10 quilômetros de avenida, isso é um projeto que, diga-se de passagem, depende aí dessa aprovação do recurso internacional ou do empréstimo que está sendo tomado para investir ali. E nesse processo passa a mudança da bananeira, daquela estrutura, isso é outra coisa. Mas ajuda também, né? Não, consideravelmente. Agora, no momento, até que isso aconteça, né, que vai demorar um período, 1 ano, 2 anos ainda para isso ficar realizado, mesmo com o recurso do empréstimo, com o projeto de construção das habitações, a construção, ainda que vai acontecer, o funcionamento do aeroporto com a população que está ali hoje... Dá para acontecer. Dá para acontecer de forma pacífica. Tranquilo. A própria comunidade entende isso. Né? Tem 2 elementos que ficaram assim arredios, porque eles não estavam entendendo como seria o funcionamento. Né? Mas o diálogo que nós estamos travando com eles, a própria Secretaria Social, a Secretaria de Infraestrutura, a de Indústria e Comércio ou Desenvolvimento Econômico, a permanente visita no aeroporto hoje, que já está praticamente pronto, né? Carecendo agora, e já foi iniciada, a secretária já programou isso, vai fazer passar a patrol em toda a área da bananeira na rua, né? Para permitir o acesso do ônibus, do Uber, do táxi, do mototáxi. Para as pessoas não terem aquela necessidade de atravessar ali. Né? Colocar o ônibus, né? Para que o ônibus circule. Né? Colocar a iluminação. Então, são pequenas intervenções que permitirão, né, que vão dar assim, mais força. Acessibilidade também às pessoas. E o aeroporto hoje ele já está devidamente homologado pelo Sindacta, que já esteve aqui no 15 de abril. E viu inclusive, eu fiquei surpreso quando suspenderam os voos que estavam tendo aí, inclusive de uma empresa de segurança, de valores. A Prosegur. Prosegur, né? Suspendeu por conta de que nesse intervalo aí, nesse ínterim que estava funcionando até 2021, já estava operando o aeroporto, veio a enchente, teve aquele processo da enchente. E aí as pessoas que moram na bananeira... Desabrigadas, né? Foram para lá. Teve que ir para a pista. Você também era uma questão humana. Aí é humano. E a Infraero, eles monitoram o aeroporto sem vir aqui. O satélite 24 horas. GPS, né? GPS. E eles notaram que havia pessoas na pista, barracas armadas na pista. Então nós pedimos a suspensão. Aí temporária. Tem que fazer a honra aí ao comandante Olívio Borges, que é o presidente do Aeroclube. Inclusive já convidei para ele vir aqui, mas ele é auditor fiscal, né? Ele é da Justiça. Da Justiça, né? E aí ele disse que no horário aqui do programa fica difícil para ele, porque ele está trabalhando, né? Mas nós temos que render essa homenagem, como também ao próprio Eduardo Fontes, que foi presidente da Associação Comercial, hoje é presidente do Conselho Fiscal da BIH Nacional, desse trade do turismo, é um entusiasta, é Cláudio Brandão, tem várias pessoas. Para você ter uma ideia, hoje pelo menos em torno de 8 a 10 empresários de Itabuna já adquiriram o avião. Rapaz. Entendeu? Que bom, Eu soube ontem que é Samuca, mais um parceiro Danilo dele. tem a aeronave, né? Danilo, né, comprou um helicóptero. Então, e veja só, o aeroporto, ele é o principal portal de desenvolvimento, Com certeza. né, de entrada desse desenvolvimento.
Inclusive, Então, teve um empresário que foi convidado para vir aqui, por Fernando Gomes, na época, e ele disse que só viria se tivesse o aeroporto aqui, que era o dono da Havan, né? Van. O velho da Havan. Isso, houve esse comentário. Então, se você pega o aeroporto, essa pista nossa, você não tem 10 pistas na Bahia igual a essa. Tem não. Não dá para você abandonar um negócio desse, não é? né? Eu diria, Zé, que um investimento para fazer uma pista daquela hoje seria algo de mais de 20 milhões, né? 20 milhões o que, Barbosa? A estimativa do SINDAC é em torno de 60, 70 milhões para você manter aquele equipamento. Não, para manter, eu digo para você... eu digo a estrutura, né? Porque é uma pista de concreto de quase 50 centímetros. Ele tem uma capacidade de absorver 60 toneladas por metro quadrado. Não é brincadeira isso, não é? Você vê que a pista tem 40 anos, 35 anos e ela permanece intacta. Agora você vê, se a gente não tivesse isso, né, seria um sonho quase impossível hoje para um governo federal, né? Esqueça. Não construiria isso aqui. Você não conseguiria... O atual governo, né, eu falo governo federal, está dentro do plano dele de construir 100 aeroportos regionais. Né? Isso por força do pedido das empresas para desenvolver a economia regional, a aeronave regional, né? A aviação regional. O Brasil é muito grande, né, Zé? É algo em torno de 200 milhões de dólares de incentivo para isso. Barbosa, e nós temos a nossa pista aqui. Pois é, alguém fala, mas Ilhéus está aqui pertinho. E daí? Qual é o problema? Ilhéus, Itabuna, Congonhas, se for assim... Não, vamos citar exemplo mais próximo aqui, ó. Ali você tem São Paulo, né? Guarulhos, Congonhas, aí você tem Campinas a 200 quilômetros e Jundiaí do lado, com o aeroporto também. Então, se fosse assim, ninguém ia ter aeroporto. E pra a gente se deslocar só rapidinho. Diga Pra Itabuna, você vai ter 2 horas antes, né? No caso de Itabuna para Ilhéus, para você usar o aeroporto de Ilhéus. E se você for usar o aeroporto de Itabuna, vai ser muito mais fácil, vai ser um tempo hábil, não é isso? Esse aeroporto, quando reativar, vai trazer muito emprego e renda, na verdade. Eu acho que não tem comparação, no caso, Ilhéus, Itabuna. Itabuna, né? Tem as suas necessidades particulares. Inclusive... E não são... Para responder aqui a nossa colega, não é nada conflitante, entendeu? Não. As coisas aí, elas se somam, não é conflitante. Não é concorrência. Não, e não é concorrência. Nós temos que... eu acho que esse é o momento... Itabuna, Ilhéus, a região passa por um momento ímpar. Esse investimento aí, esse complexo modal que é uma realidade, não é? 70% da ferrovia está pronta. Amanhã o porto estará funcionando. E se nós não cuidarmos do que nós temos aqui para absorver, né, o pós-inauguração de porto, aí sim, aí nós vamos, daqui a mais 10 anos, estar arrependidos de não ter feito o dever de casa no momento certo. Exatamente. Então, ela foi feliz em dizer isso. Não há concorrência, não há conflito de interesse. Jeito nenhum. Itabuna e Ilhéus são 2 cidades que se completam. Elas se completam, Barbosa, e elas 2 são espelhos para toda essa região. Toda a região. E outra coisa, Zé, você, Itabuna, você pode operar a UTI aérea, né? Porque daqui com um paciente chega em Ilhéus, pode passar mal, né? Essa é uma grande vantagem. Então você tem a UTI aérea, você tem o transporte de valores, que é importante. Você vai ter aí linhas regionais, você pode pegar um avião aqui para Vitória da Conquista, por exemplo, um avião pequeno, né, que um avião grande não faz. 70 lugares, você vai conseguir. O executivo pode sair daqui para Salvador, como era antigamente, lembra da Nordeste Linhas Aéreas, né? Claro. Você pegava um avião aqui 7 da manhã, 7h30 você estava em Salvador. Aí 6 da tarde você voltava, né? Claro. Então, quer dizer, é outro negócio, é outro mundo, que não tem nada a ver com a aviação comercial de Ilhéus. Outro tipo de... Aqui seria uma aviação muito executiva até, exatamente. Né, a estrutura do nosso equipamento, nós temos 12 hangares. 12 hangares. Ainda tem tudo isso? Tem. Eles estão, claro, precisando de reforma. Isso vai acontecer, né? 12 hangares. Você tem hoje a Petrobahia, que nós vamos falar mais à frente, que vai investir agora na sua expansão 100 milhões de reais em Itabuna. Olha, eu estou falando de 100, ouviram bem, né? 100 milhões de reais. Eu levei os empresários ao gabinete do prefeito a semana passada. E foi assim, não foi um susto, mas quando eles apresentaram a proposta, o motivo pelo qual, ou os motivos pelos quais eles vêm para Itabuna, porque aqui tem uma base da Bahia Gás. Essa empresa hoje, que é a Delink Gás,
ele faz transporte do gás condensado. Né? Para você hoje levar o gás de Itabuna para Conquista, são 300 quilômetros, seriam 300 milhões para fazer o gasoduto. E se você contar que a licença ambiental, toda a infraestrutura para realizar isso, seriam 5 anos. Aí ele falou, prefeito, eu já adquiri, são 4 máquinas que vai condensar esse gás aqui, custa 20 milhões cada máquina. Rapaz. Ele já instala agora, até dezembro, já instalam 2 máquinas. E o gás vai através de carretas. Pronto, o gás será transportado por carreta. Por quê? Ele hoje traz o gás para Conquista de Paulínia. Rapaz? Imagine, traz de Paulínia. Poxa, a despesa é muito sucesso. Maior. Ele é o primeiro cliente da Bahia Gás. D-Link é a empresa? D-Link. Pode estar no site, lá vai verificar. E nós estamos aí há 30, 40 dias dialogando com esses empresários até levá-los ao gabinete do prefeito para apresentar o projeto. E ele disse, olha, a cada dia que o dólar cai 10%, eu ganho 8 milhões de reais. Se o dólar sobe 10, eu perco 8. Então, a pressa de instalar a empresa é algo assustador. Que bom, E E com certeza vai ter geração de emprego, né, Zé? Então, a geração do emprego, assim, 1000 empregos não gera. Não é tanto emprego, mas... Não, mas algum emprego vai gerar, né? Veja só, aí essa sua observação é interessante, porque no dia da reunião foi pontuado isso, porque é algo muito tecnológico, certo? Mas vai ter emprego tecnológico, né? E de grande valor agregado. Agora, o que vai acontecer depois da instalação dessa empresa você vai interiorizar toda a indústria. Você vai levar, Itabuna vai ficar polo nacional de distribuição de gás. Que é muito importante. Ele vai pegar o gás de Itabuna, vai levar para Barreiras, para Conquista, para Eunápolis. Isso gera divisa de impostos também, né, Zé? Pronto, aí vem o grande X da questão. Os impostos que vão ser gerados, que é assustadoramente um volume altíssimo, o que vai acontecer? Permitirá o nosso desenvolvimento, porque esse dinheiro é gerado em Itabuna. É gerado em Itabuna e fica em Itabuna, né, Zé? Entende? Então, você tem que aproveitar esse momento e agregar valor à instalação de uma empresa dessa. Que são 4 máquinas, né? Ele apresentou lá o projeto. Ela pega o gás em estado gasoso e transforma Isso, ele condensa 600, né? Quebra essas partículas, né? Ele condensa 600, reduz 600 vezes o volume, né? Volume. Que interessante. E com a mesma capacidade de explosão, entende? Aí ele coloca esse material no cilindro da carreta e leva num raio de 200 quilômetros, até 1000 quilômetros ele leva esse gás. Né? Então, lá em Barreiras, por exemplo, hoje a economia de energia, a energia renovável, então é um novo cenário para Itabuna. Com certeza. Depois da Nestlé, que tem 40 anos, não aconteceu investimento nenhum investimento dessa monta. E tem outra notícia também, Zé, que eu até discuti aqui com a dona Maria do Socorro, que é o seguinte: anunciaram a refinaria de combustível para Ilhéus. Mas Ilhéus está vendo aonde vai se colocar isso em Ilhéus, porque não pode agredir o meio ambiente. Né? Então, de repente, essa refinaria pode chegar um pouco mais para cá, para sair do meio ambiente, para não provocar tanto estrago no litoral de Ilhéus, né? E quem sabe vir aqui para a nossa região também, né? Esses grandes investimentos de energia, vamos falar assim, né? De grande infraestrutura como ferrovia, porto, e nós não podemos esquecer o meio ambiente. Né? Ninguém aqui está para dizer que o crescimento vai sobrepor o desenvolvimento. Né? Nós temos que pensar assim nas espécies, no futuro, agora no desenvolvimento. E quando você instala hoje aqui uma indústria, né, um equipamento desse porte, não tem como não ter agressão ao meio ambiente. Agora, de que forma você mitiga isso? Exatamente. Né? De que forma você permite essa convivência harmoniosa? E aí não é nenhum discurso verde, não é nenhum discurso... Não, é a realidade. É uma realidade. A gente está vivendo hoje com essa mudança climática que é fruto justamente dessa não observância da questão ambiental, né, Zé? Então a gente tem que ter esse cuidado. Aí não é questão mais de ser verde, de ser ONG. Não. É uma questão de sobrevivência do futuro, das nossas futuras gerações, né?
Porque quando ela fala, né, essa preocupação com Ilhéus, essa região toda está dentro da Mata Atlântica. Não tem como... aqui nós estamos dentro da Mata Atlântica, em qualquer local que você for, local aqui, instalar um equipamento, um aterro sanitário, um equipamento de uma mineradora, o que for, Ave Maria. Em qualquer lugar que você for aqui, você está dentro da Mata Atlântica. Eu digo porque quando você sai mais aqui do litoral, saindo aqui de Itabuna em direção a Itapé, por exemplo, você tem... A parte oeste. Você tem aquelas mangas, né? Pastos de animais. Então, você já tem um campo aí que você não está mais destruindo nada, né? Entendi. Então, isso tem que ser observado, não é? Agora, onde chega, onde eu estou e para onde eu quero chegar com esse desenvolvimento. Claro que num equipamento desse, aí precede várias audiências públicas, várias discussões, a empresa tem que apresentar a compensação de tudo isso. Não pode dizer assim, olha, eu vou botar aqui e vou construir daqui a 2.000 quilômetros uma nova floresta Mata Atlântica para compensar. Isso não é permitido, mas as nossas autoridades, aí entre o Ministério Público, entre o IBAMA, entre o INEMA, a sociedade civil, que está muito mais sensível hoje a todas essas questões, né? Hoje antes você falava as coisas e uma informação como essa demoraria aí 6 meses para chegar na realidade. Hoje o que nós estamos falando aqui agora, quando eu chegar lá fora, o WhatsApp já está bombado de crítica, de elogios, né? Se você contou história, porque não dá mais para você contar história, não dá mais para você vender ilusão. Né? Hoje não dá. Né? Tudo. A gente fala. Instantâneo hoje. Mais à frente a gente fala um pouco disso, deixar um gancho, né? A própria. O ano passado o que se falava era o metaverso. Acho que né? O metaverso chegou para modificar toda a estrutura empresarial. O metaverso vai dizimar com tudo isso e tal, e tal, e tal. Enfim, o susto do anúncio do metaverso... Já passou, né? Hoje já não... hoje é inteligência artificial. Exatamente. Então, chegou a inteligência artificial e pegou o metaverso e botou de lado. Não é? Aí a gente fala assim, mas a inteligência artificial, ela aconteceu agora, assim? Aí se você for buscar a origem dela, de como é que ela surgiu, aí você vai lá para o ano de 1950, quando logo depois da Segunda Guerra, né? Tem até né, um questionário de Turing, que você, porque ele criou um robô, assim, que esse celular hoje tem 200 mil mais... funções do que o robô que ele criou, que ele dialogava com as pessoas e aí ele percebia que as pessoas tinham assim uma linguagem afetiva pelo robô. Você imagine, né, o que é hoje. Então isso eu estou falando de 1950, ninguém aqui era nascido ainda e já se tinha o escopo, a ideia. Ele era um matemático e criptógrafo, né, que desenvolveu a inteligência artificial junto com mais 3 cientistas lá que veio a surgir aí o MIT, né, o Massachusetts, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, que no mundo em tecnologia se fala disso. Então, eles desenvolveram a inteligência artificial na sua origem lá em 1950. E outra coisa, viu, Zé, eu acho que não tem volta não. Ontem mesmo eu estava vendo uma coisa, rapaz, que eu fiquei feliz, porque era uma coisa que eu já queria que tivesse algum tempo atrás e não tinha. Né? Então, por exemplo, quando eu fazia produção comercial, né? Eu queria uma boa locução e às vezes não tinha aqui, o locutor comercial, eu tinha que mandar para São Paulo, né? Aí vinha pela internet, que eu já achava rápido, né? Sim. Hoje, sabe como é que funciona? Eu digito o texto, escolho a voz do locutor e a inteligência artificial faz o casamento. Eu tenho o texto em 10 segundos. Quer dizer, não precisa nenhum locutor gravar mais, né? Então, isso é incrível, né? É um avanço, né? Aí, agora, você não pode ficar assustado. O que é que assusta, por exemplo? Você fala assim, haverá desemprego, né? Todo mundo, a gente pensa primeiro nesse ponto. Então, aí o que é que nós temos que fazer? É capacitar essa nossa turma, né? Os nossos filhos, netos eu ainda não os tenho, mas... Não é? Mas quem tem netos, eu digo já para essa geração. Eu costumo dizer às pessoas, ontem eu estava no almoço que vamos falar também do Polo Moveleiro. Isso que eu ia falar. Estava almoçando com a diretoria do Polo Moveleiro de Itabuna, que já é uma realidade. E o presidente da associação, Antônio, estava com a filha dele de 5 anos. Aí eu falei, Antônio, mas os outros diretores, Zé Fini e Danilo, eu falei, olha, o que nós estamos tratando hoje aqui não é para nós aqui, nós 3, absorvermos o resultado.
Claro que nós vamos iniciar. Mas o nós temos que resultado vai pensar vir depois. para essa moça aqui, para essa moça e para o filho dela. Então, o que me estimula, o que me motiva, o que me faz sair da cama todo dia, aí eu vou lembrar de Marco Aurélio, né? O imperador Marco Aurélio. Ele dizia, né? Eu sou imperador. Eu posso dormir o dia todo, né? O que é que me impulsiona ir à rua se eu vou encontrar invejosos, homens maus, mentirosos? Então ele falava toda espécie de miséria que ele ia encontrar durante o dia, mas ele tinha que transformar aquilo em coisa boa. Né? Ele não podia ficar acanhado, encolhido em casa, porque ele era o imperador e tudo chegaria para ele. E ele acordava. Então o que motivava Marco Aurélio, né? E eu gosto muito porque ele é um dos proeminentes do estoicismo, né? Da filosofia estoica, e eu gosto da filosofia estoica. Então o que me coloca, o que me faz acordar e sair é essa possibilidade de que no dia de hoje eu vou construir algo para que outros usufruam. Para outras gerações. Isso é a maior não tem preço, né, Zé? Isso não tem alegria, preço. É aquela máxima. Você quer ser feliz no bonde ou no Cadillac? Eu costumo perguntar às pessoas, aí o cara fala, no Cadillac. Aí eu falo, meu amigo, o sofrimento nem é bom no bonde, nem no Cadillac. Sofrimento é sofrimento. Né? Então o que você precisa é ser feliz no bonde, ou feliz no Cadillac, de né? pé, de como for. O importante é a felicidade, né? E felicidade não é só aquisição de bens materiais, não é só... A felicidade é esse momento aqui que eu falo, eu saio um pouco do aspecto técnico e deixo que minha alma se aflore para dizer assim, eu estou feliz com o que eu estou fazendo. Então é isso que é significativo. Com Outras certeza. coisas são agregadas. Que então pode deixar de lado também. Ô Zé, você vê que notícia boa, né? O tempo passa tão rápido, rapaz. O tempo já tá aqui batendo um papo. Já estamos há uma hora aqui, né? Bater um papo. É isso aí. Ô Zé, eu queria aproveitar a sua presença aqui, né? Já que você está dando tanta notícia boa aqui, olha, nessa uma hora aí você deu muita informação importante, positiva. Não, ainda não. A gente ainda vai ter aqui um tempinho, mas daqui a pouco o tempo acaba mesmo. Ô Zé, eu queria ver com você outros aspectos, né? Que o comércio aqui tem falado muito, que é sobre a questão dos ambulantes, sobre a questão também da Zona Azul, né? Comércio, o centro de Itabuna. De que forma podemos melhorar isso, né? Porque ano que vem vai ser um ano político, é mais difícil mexer com isso. Você tem alguma previsão de mexer com essa situação ainda este ano aqui em Itabuna? Ó, Barbosa, você vê que eu fiz uma respiração, né, aqui, né, para esse assunto aí que você citou. É um assunto delicado, mas é necessário, né? É necessário e eu não fujo dele, né? O ordenamento do serviço ambulante, diferentemente do que as pessoas imaginam, não cabe à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu sei. Sem problema. Aí é CEMOB, né? CESOP, aqui é CESOP. Né? CEMOB é Salvador. Dialogado. Agora, mas eu queria saber assim, a sua posição, porque você defende os interesses do comércio, da indústria, né? Então, enquanto cidadão, defensor do setor produtivo, e eu entendo que essa lógica do comércio ambulante, eu não posso também excluí-lo da cadeia produtiva. Com certeza. Não, mas ninguém quer excluir, né? É apenas uma questão de reordenar, né? Quando eu digo assim, o camelô não vai existir. Isso não é? Muito pelo contrário, acho que a tendência aqui por diante é aumentar, né? Pronto. Por que existe o camelô? Aí tem que ir para a história, né? Por que existe o camelô? E talvez não tenha tempo para fazer aula de história, e não é isso que a gente quer aqui. Nós vamos sintetizar para fazer a resposta. Mas vem de uma necessidade, né? Agora, evidentemente que na condição de secretário de Desenvolvimento Econômico, que dialoga todos os dias com a classe empresarial fixa, organizada, que tem CNPJ, que tem porta aberta, que gera emprego, que paga imposto, né? E que tem um concorrente à sua porta, competindo com ele, se não vendendo o mesmo produto, mas similar, em alguns casos similar, né? Tem muitos casos desses. E de forma desleal, né? Porque não tem imposto. Aí, agora eu pergunto, o que é que leva também uma pessoa a passar o dia como camelô? Uma mãe que vai com o filho ser camelô?
Vitimismo, eu também não acho que vitimismo seja a solução. Não é o caso, mas é uma necessidade deles sobreviverem, né? É uma necessidade de sobrevivência. Aí e tem muitos casos também, Zé, que o indivíduo começa ali como camelô e depois se torna um lojista, né? Nós temos vários casos aqui, né? Para não citar nome, mas nós temos várias situações. E nós temos também alguns que estão na condição de camelô, que ele hoje tem um estoque de 50, 60 mil reais. Então ele já é um pequeno empreendedor. Um microempresário. Ele não tem mais como ficar na rua, barraca, né? Fazendo aquela exposição dele. Aí cabe, sim, a Secretaria, e nós temos feito isso, nós reunimos recentemente mais de 50 deles, da Cinquentenário, para dialogar, junto com o secretário Humberto Matos, mostrando que existe uma lei municipal que impede, né, existe uma lei de 1985, essa lei, não é a lei de hoje, não. Já vem de 85. De 85, que impede a movimentação do comércio ambulante. É fixo, né? O comércio ambulante, se ele estiver caminhando, não tem problema. Não tem problema. Agora ficar parado no estacionar, ponto, aí não pode. E evidentemente que o prefeito Augusto Castro, já reunimos isso, nós escrevemos um projeto, mostramos para ele, são hoje 233 camelôs em todo Itabuna, tem aí tem lá o diagnóstico, 130 são solteiros, são mulheres, 90 são homens, 100 não sei quantos são casados, são solteiros, tem todo um extrato social desse segmento, quanto é que ele vende, quanto é que ele ganha por mês, se reside quantas horas trabalha por dia, e todos são de Itabuna, essa história de que são camelôs de fora não procede, né? Muita gente faz discurso, porque vem gente de fora, não é verdade, a Secretaria teve o zelo de fazer esse levantamento, junto com a CIURB, com a CESOP, com a nossa equipe técnica, então isso está tudo diagnosticado. Evidentemente que você precisa agora encontrar uma solução. Você não tem um espaço público hoje adequado para alocar esse grupo de todo esse segmento. Não tem. Você não tem hoje um imóvel para alugar, né? Para alugar que comporte. E ainda que o próprio camelô, em associação, pague esse aluguel, que foi o que eu levei para eles, e eles pagam, eles estão dispostos a isso, entende? Diferente do que as pessoas dizem, né? Quem mais quer se organizar agora são eles. São eles, só que eles querem um local também mais central, né? Se você levar, vamos levar o comércio ambulante para o bairro Santo Antônio, que vai fazer um grande shopping lá, é ilusão. Não, e não dá certo. Não dá certo, você viu lá em Uberlândia, criou um grande centro do camelô, organizado, e não deu certo. Hoje está na rua. Aí alguém diz assim, em Feira de Santana tem lá Mas tem camelô também. Tem a Feiraguai, que é eletrônicos, né? Mas no centro da cidade tem camelô. E ele até em São Paulo tem. Agora, em São Paulo, como é a melhor... Não é fixo. Não é fixo. Ele corre. Né? Mas, e tem outro detalhe também. Lá eles alugam aqueles prédios, né? E fazem aquelas galerias. Tem a galeria eletrônica, tem a galeria de artesanato, tem a galeria de roupa, né? Então, aí no caso de Itabuna, você chega na Cinquentenário, ela está 100% ocupada com o comércio que já existe, né? Tinha um espaço que hoje é de uma grande farmácia. É isso, aquele espaço que dá de uma rua a outra ali. Exatamente. Seria ideal, né? E naquela época, eu não estava na secretaria, não era secretário, mas enquanto servidor, eu apresentei como solução. O governo da época entendeu que alugar aquele prédio lá na Inácio Tosta seria o suficiente. Mas não foi. Provado que não é suficiente. Não é suficiente. Não é? Ali tem que ter ainda uns 3 ou 4 prédios maiores que aquele, né? Pois é. Aí agora, o que acontece? Você precisa dialogar com a categoria para não criar esse choque, porque o Ministério Público aciona a Prefeitura, beleza? Ótimo. Aí vem as entidades de classe empresariais, também acionam a Prefeitura. E de forma equivocada, fazem crítica a alguma secretaria, ou a própria Secretaria de Indústria e Comércio, a nossa secretaria, sem um entendimento real, né? Porque as pessoas que criticam, alguns também estão no dia a dia e sabem que é um discurso falacioso, vazio, né? Uma fala vazia. E aí eu não me calo, entende? Eu não tenho por que, digamos, aceitar críticas de algo, primeiro, que eu não sou o responsável, eu não sou o provocador disso, né? Nem o governo atual é isso, porque... Isso já vem de... Já tem 40 anos. No projeto que nós escrevemos, o histórico do comércio ambulante, nós identificamos isso, né? Que é uma coisa antiga, né? Mas que ao longo do tempo não houve ordenamento, porque se ao longo do tempo você vai organizando, você vai inibindo,
você vai disciplinando. Aí você chegava hoje numa condição melhor. Melhor. Né? O que nós precisamos discutir, Barbosa, e aí eu topo discutir com qualquer categoria, com qualquer entidade, com qualquer dirigente, com qualquer político, eu não me curvo a isso, é que Itabuna, a nossa população entre 15 e 55 anos representa 120 mil pessoas. Uhum. Mas o estoque de emprego que Itabuna disponibiliza hoje absorve aí 35% dessa massa populacional. Então, eu tenho aí um gap, eu tenho aí uma distância grande de pessoas economicamente ativas e que nós, aí sim, enquanto município, nós temos que sentar para estabelecer a política pública de futuro e de qual forma, de que maneira nós absorveremos essa mão de obra. E outra coisa, viu, Zé? Está ficando cada vez mais difícil se pensar em trazer indústria para os municípios. Por quê? Porque hoje a maioria dos produtos são manufaturados na China. Rapaz, você puxou uma coisa interessante, Barbosa. Foi bom deixar esse gancho aí, talvez eu não chegasse nele. Mas veja só, montadoras de veículos. Não vai ter mais montadora de veículo, Barbosa. Entende? A montadora que está lá, o parque industrial, está reduzindo. O que vai ter é o seguinte, são fábrica de veículos, né? Fábrica, hoje vai ser montadora. Você vem com as peças prontas. Isso, vai chegar o container com isso. No Brasil hoje só tem montadora. É raro, acho que só tem a Volkswagen aí que produz motores ainda. Mas até chegar o momento, entende? Isso aí. E outra coisa... E é no mundo inteiro, viu, Zé? Não é aqui não, só... Você tem uma ideia, eu vou citar duas grandes marcas aqui. Hoje a Mercedes-Benz, que é uma fábrica renomada, né? Que foi uma das primeiras a fazer automóvel no mundo. Ela hoje não fabrica mais o motor dela. Quem fabrica é a Renault. Esse consórcio, as empresas se consorciam e produzem isso. Às vezes, aqui tinha com a Anfávia, naquela época. A Autolatina, né? Autolatina, né? Que o cara juntou. Era Ford, Volkswagen. Então, né? aí você tinha o Versalhes, que era idêntico ao Santana, só mudava o nome, mas o equipamento, tudo era igual. O Polo era igual ao outro. Você entende? Então, essa é a mudança da informação. E tem outra coisa. Não é, o futuro já chegou. Já. Não é, você pergunta à minha filha, meu pai, eu não quero carro. E daqui mais 10 anos, Barbosa? Muita gente não vai querer. O carro vai ser caretice. Mas nós sempre temos esse desejo, né, essa expectativa de ter o carro e tal. Mas algumas coisas vão estar compartilhadas. O carro mesmo é para necessidade de se locomover à distância, né? Mas vai lá. Hoje nos grandes centros, você andando a pé, você chega mais rápido do que você no engarrafamento de carro. Não, Itabuna, por exemplo, né? Como é que a geografia de Itabuna, você pega o mapa, olha de cima, olha Itabuna de cima. Ela tá esse centro, né? Um vale ali, né? No centro. Isso aqui. Então, não tem avenidas. Rapaz, para fazer uma nova avenida, eu vou derrubar a Avenida do Cinquentenário, derrubar os prédios para e tem outra, aí eu sou muito eu gosto muito do aquele dinamarquês o arquiteto Yangel. O Yangel, né? Que ele fala que as cidades são para as pessoas. Não para os carros. Tem um livro dele que chama Cidade para Pessoas, né? E justamente isso. Você vê que aquelas cidades que fizeram grandes calçadões são mais agradáveis de andar do que a cidade como Itabuna, que você vai andar pelo meio dos carros na Cinquentenária ali, né? É uma loucura aquilo. Barbosa, e nós falamos há pouco das saídas, né, internacionais, e aqui não é questão de... Opa, não se desculpe. Eu já rodei 4 cantos no mundo, então o que eu vejo lá fora, eu quero aplicar aqui na minha cidade. Com certeza. A experiência e a viagem é bom para isso, né? O conhecimento, para você trazer as boas coisas. Quando você começou a falar das avenidas, dos calçadões, que a urbanização que permite isso, que as pessoas transitam. Você chega em Paris, você não anda. Tem uma cidade na Suíça, Zermatt, que o carro não anda no centro de Zermatt. Você fica fora da cidade e entra com aqueles carros elétricos. Israel, ali tem ruas em Tel Aviv, por exemplo, que só passa o bondinho e o resto é gente transitando na rua. Mas isso é o mundo todo. Aí quando você... Essa organização é preciso. Então, Detroit, carro, o American Dream, aquele carro gigante, não tem mais isso hoje, não é? Você está partindo para um novo momento econômico. Mas aí, trazendo para uma coisa mais palpável, de Itabuna, o que a gente precisa elucidar? Eu digo porque no aeroporto de amanhã, na fala disso, do aeroporto internacional, aí eu digo, quais são os itens que nós precisamos realizar antes
do aeroporto. Quantos hotéis, quantos restaurantes, quantos garçons, garçonetes, cozinheiras, doceiras nós temos preparados para a absorção desse turista. Se chegar um turista hoje no Vesúvio, né, ele vai ser bem atendido. I would like a beer. Será que o garçom vai entender que ele pediu que gosta de motorista de táxi, de Uber, vai falar inglês? Entende? Aí nós precisamos permitir, né? Aí sim, nada contra tudo. Eu acho que tem que ter as duas coisas, mas nós temos que ter um olhar para formar pessoas. Exatamente. Acho que o que transforma, o que gera desenvolvimento, o que gera progresso, o que gera você mudar a cultura de uma região, é quando você muda a cultura. A própria tecnologia. Se você não tiver pessoas capacitadas a lidar com a tecnologia, de nada adianta a tecnologia, né? Quer ver um exemplo? Eu visitei a casa de Mozart, fui lá ver o primeiro piano que Mozart tocou e tal, uma coisa interessante, né? Um museu de Mozart. Aí, quando eu saí de Mozart, eu fui para uma catedral que estava tocando assim, tinha um som mavioso, né? Aí eu entrei para ouvir, era um piano um teclado de sopro, né? De tubos. De tubos. Aí eu falei, caramba, quando eu cheguei aqui... lindo aquilo, né? Quando eu cheguei no Brasil em Itabuna... Itabuna tem um, Barbosa. Na São José. Na São José, exatamente. Aí quando eu cheguei... Mas não é usado, né? Então, aí eu cheguei, eu procurei o bispo da época, o pároco da época, e falei, rapaz, vamos contratar aí, procurar o município, procurar a Fundação de Cultura, procurar a sociedade organizada, a classe empresarial, para contratar um maestro que saiba tocar esse órgão aqui, e segunda, quarta e sexta à tarde... Deixar esse som aí emanar para a cidade. E tocar para que as pessoas adentrem a catedral. E até transmita um momento de paz ali no centro da cidade, né? Lá, quando eu saí, tem os voluntários que ficam à porta, com aqueles toalha, né? Aquelas bandeiras. Bandeira. E você bota 5 euros, 2 euros, se você não tiver, não bota nada também, entende? Não é obrigado. Não é obrigado. E isso movimenta. E você dá à sua população a sensação de que melhorou, de que tem algo mais lúdico, entende? Que existe algo interessante. Que existe cultura, né? Que existe esse sentimento a sensibilidade, porque você tem que tornar o homem sensível, né? Para ele aceitar a mudança tecnológica, para ele aceitar a mudança cultural, para ele aceitar a mudança do emprego, para ele aceitar o uso da informação. Se ele não tiver sensibilidade, não vai. Não adianta, você vai falar para uma pedra bruta. Entende? Então, é nesse sentido que me entusiasma, que aí eu vou adiante. Aí tem mais. Nós temos em Itabuna uma filarmônica com 98 anos. Barbosa, você já pensou se eu pego essa filarmônica todo final de semana, coloca eu levo numa à praça, né, rapaz? Aí se eu pego essa isso que a gente sente falta em Itabuna, viu, Zé? Mas, cultura. E o que é que tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com isso? Tudo Barbosa, a ver. Tudo a ver. Você já pensou, você põe essa filarmônica ali na Olinto Leone, fim de tarde, né? O que não vai agregar de valor. Os pais com as crianças. Não, vai vir gente de outra cidade quando souber. Vou lá em Itabuna ver a filarmônica. Rapaz, é atração. Aí, eu tenho conversado com o secretário Aldo, ele está sensível, né, a essa dinâmica, a fazer essa pegada, né? Logo que passe agora o Itapedro, nós vamos sentar para discutir como viabilizar isso, como é que o setor produtivo, que a classe empresarial pode também contribuir com isso, porque se você coloca em todos os bairros, né, a filarmônica, se você tem aí hoje, e tem muito músico aí, você pode contratar esses músicos para pegar jovens para fazer, para treiná-los, né, para capacitá-los, ensinar a música. Renovando, né? Daqui a 5 anos, tem outra você filarmônica. tem 10 filarmônicas. E outra coisa, viu, Zé? Você bota uma filarmônica dessa ali na Olinto Leone, aí você convida, aí você reativa o Museu Casa Verde. Sim. Você preserva o Museu da cidade, que você preserva aqueles castelinhos que você falou ali. Aí você promove um tour dos estudantes da rede municipal, estadual, para ir conhecer a história de Itabuna, visitar o Marco Zero, que tem gente que nem sabe o que é. Na Praça Santo Antônio. Na Praça Santo Antônio. Exatamente. Aí vê a filarmônica tocando. Quer dizer, você cria um movimento na cidade natural e cultural. É o que eu disse, você torna a pessoa sensível, né? Nas escolas, você tem que voltar aquela... Aí uma criança que vê isso, Zé, e começa a ter essa sensibilidade, ela jamais vai se deixar balançar para o lado mal, o lado do crime, porque quando você ativa a sensibilidade dentro de uma pessoa, você ativa o lado artístico, o lado cultural,
né? A pessoa fica mais sensível e vê o mundo de outra forma. Não vai querer nunca entrar no mundo do crime, né? Não. Eu tenho uma amiga... Ajuda muito uma nisso. amiga que eu gosto muito e vou citar o nome porque ela merece ser citada pelo que ela realiza nessa região. É uma inspiradora, Claudiana do Sebrae. Claudiana Figueiredo. Ela até sumiu de Itabuna, fica mais em Ilhéus agora. Fica em Ilhéus, a regional fica em Ilhéus, mas ela vem muito a Itabuna. Né? Ela tem sido uma parceira boa da Secretaria, nós já realizamos vários seminários, nós criamos o Polo ela é muito competente, com o apoio do Sebrae, né? O Polo Moveleiro de Itabuna hoje é uma realidade. Nós estamos formando o Polo de Confecções, que com bom. 152 mulheres costureiras. Agora, Zé, porque não sei se é viável, né? Reunir esse povo num só lugar, conseguir uma infraestrutura do governo do estado e esse polo, digamos, quem quer encontrar um polo moveleiro iria naquele endereço e ia ver todas as indústrias lá. Não seria bacana isso? Porque foi formada agora, né? Tem pouco tempo. Tinha 20 anos essa demanda e não tinha realizado. Então, aí você fala assim, isso tem que ser divulgado. Eu devo ter cometido alguma falha na comunicação, não porque eu queria esconder, era porque eu queria realizar para depois falar. E às vezes houve algumas críticas, o que é que está na secretaria? Quando as pessoas dizem assim, rapaz, tudo isso é um hub de tecnologia. Em agosto nós vamos inaugurar o nosso hub de tecnologia. Que bom. Aí, Ilhéus não tem um hub de tecnologia, mas vai fazer um dos maiores eventos de tecnologia da Bahia no mês de agosto. Por que não foi em Itabuna? Porque nós precisamos da nossa lei de inovação. Nós temos a lei de inovação, mas não está aprovada ainda. É uma lei municipal. Uma lei municipal. E por que isso? Porque permite captação de recursos para viabilizar. Né? Mas Ilhéus fez o ano passado, esse ano seria em Itabuna. Eu estive a semana passada em Ilhéus discutindo o projeto, que é o Scalap, o Vale do Cacau. Cacau Valley. Cacau Valley. O Cacau Valley, quer dizer, é o Vale do Cacau. E eu falava isso com Afonso Dantas, há 6 anos de criar em Itabuna o Vale da Tecnologia, como tem o Vale do Silício. Exato. Entende? Como tem um hub de tecnologia em Salvador, que eu visitei, que é uma coisa assim fantástica. E esse hub daqui, todo itabunense, quando for a Salvador, visitar o hub. E lá em Conquista, que tem o hub. E aqui é composto como? O hub aqui está sendo composto por quem, como? Pronto. Quem está fomentando o hub é a prefeitura. Né? O município. É quem está. Vai ser lá no shopping de Quitibá, onde vai ser o Senac. O Senac. Bom falar, viu, gente? Isso que eu queria falar com você também, sobre o Senac. Temos tempo? Vamos falar, né? Mas só para concluir do hub. O hub é o próprio município que deu o pontapé inicial. Nós trouxemos aqui a diretoria da CESPRO, com Eugênio Badaró de Ilhéus, que deu assim, uma contribuição fantástica nisso aí. Nós estamos dialogando ainda para ver de que forma tem uma participação dele nesse processo. E eu, com esse entusiasmo, fui e procurei o CEPED, que o empresário Neto Chaves foi quem viabilizou o contato com o CEPED, que ele é amigo do presidente do CEPED. E ele disse, olha, 6 milhões de reais o CEPED vai disponibilizar para capacitação e formação de jovens. Que bom, hein? Isso é gratuito para a prefeitura, porque ela vai ter um hub de tecnologia. E aí, num espaço que vai ser no shopping de Quitibá, numa área de 150 metros quadrados, com 1/3 do valor do aluguel, imagine. Rapaz. Neto disse assim, olha, é a contribuição do shopping. É naquele andar ali que tinha uma... No piso. No primeiro piso. No primeiro piso tem um espaço lá, assim, grande? Tem. Vai ser o Senac, numa área de 300 metros quadrados. No primeiro piso? Primeiro piso. Não, no térreo? Não, no primeiro piso, primeiro pavimento, primeiro andar, né? É ali onde era a diretoria, onde é a diretoria de administração, então aquele espaço todo ali, né? vai ser ocupado pelo Senac e pelo hub de tecnologia. Tem uma clínica também nesse espaço que está sendo montada. Interessante, rapaz. O Senac, Zé, se faz muito necessário. Eu vou dar um exemplo para você, né? Hoje nós temos aí uma mudança brusca na questão tecnológica dos automóveis, né? Sim. Hoje os carros vêm muito mais eletrônicos do que mecânicos. Então aqueles mecânicos antigos de ontem, né? Que hoje antigo é ontem, né? Eles não têm mais essa capacidade de consertar um carro eletrônico. Hoje o computador tem que ler, né? Tem que ler tudo e não é só ler. Por exemplo, o que dá defeito não é uma peça mecânica física, é um módulo, um sensor, né? E esses mecânicos da chamada estrela nas ruas, nos bairros, o que trabalhou numa concessionária ainda tem uma boa noção, mas o que não trabalhou numa concessionária, ele é completamente leigo e mudou muito os carros, né?
Então, ele se faz necessário um aprimoramento para esse mecânico. Aí você fala do polo moveleiro, né? Sim. Eu tenho certeza que uma hora ou outra vai faltar, ou se não já está faltando, marceneiros bons para compor ali. Os equipamentos são tecnológicos, Barbosa. Então, mas hoje não é mais mecânico, não. Hoje é tudo computadorizado, né? Exatamente. Mas tem que ter mão de obra, né, Zé? Aí você vai para outros segmentos também, você precisa de mão de obra. Então, quem capacita isso hoje no Brasil, né, com mais capacidade é o Senac. Não tem. O Senac, o eu SESI. quero interromper rapidinho aqui, que o Gustavo está no link, ele tem uma pergunta. Gustavo e é de depois que Vitória você da respondeu o Conquista. Barbosa, é o nosso correspondente de Vitória da Conquista. Tá, ok. Eu também quero voltar ao assunto da indústria e comentar que Itabuna está muito carente de fábricas, né? Se tem algumas que estão indo embora, se tem algum projeto para trazer. Então, mas mais foi isso que eu até fábricas. falei nesse Você instante falou aqui, porque que a estava indústria difícil hoje está trazer, difícil. mas ele não falou hoje sobre. Todas as indústrias fazem seus produtos na China e vêm para o Brasil só para Mas tem que arranjar alternativa. Mas ele vai responder. Eu só queria pedir mais a celeridade, porque já são 11h25. Né? E o convidado já chegou. Aí tem outro convidado. Que pena, viu? Mas vamos lá. Amanhã toda aqui, eu gente. também, viu, Gustavo? Zé Raimundo. Gustavo, bom dia, meu amigo. Diga aí. Bom dia, Barbosa, bom dia ao nosso convidado, Zé Raimundo, bom dia, Bárbara. Na verdade, é o seguinte, eu estava aqui de Conquista, estava imaginando também, porque a gente está falando da situação do cenário atual das indústrias em Itabuna, eu fico imaginando também a interligação que essa região de Vitória da Conquista, a região sudoeste, tem com a região sul. Para dizer o seguinte, a questão das estradas ainda são sempre deficitárias e sempre complicadas. Aqui nós estamos lutando pela duplicação da BR-116. E o que é que interfere a duplicação da BR-116 para o comércio também, para as indústrias de Itabuna, porque muita coisa passa por aqui, por Conquista. Aí eu estava imaginando aqui se existe realmente, ou se é da minha cabeça, essa interligação entre o sudoeste e o sul da Bahia, através das estradas e para o efeito das indústrias. Ele estava assistindo, né? E eu pensei que Conquista vinha com um ciúme do que eu falei. Conquista mais que legal. Né? Muito obrigado aí da sua participação, sua intervenção. E é justamente a essência do que ele falou, Barbosa, que nós precisamos desenvolver. Né? Não dá para pensar Itabuna, Ilhéus, Conquista a 250 quilômetros, mas é ali. É ali, é pertinho. Então, essa conexão tem que existir. Você há pouco falou do gás, que vai para Conquista, né? O gás vem de Paulínia para Conquista. Agora vai sair de Conquista, de Itabuna para Conquista. Vai estreitar, né, esse ligação, caminho. E acredito muito que nós devamos promover, não só porque ele falou, mas já havia falado na MURC, de criar aqui um fórum com todos os secretários de desenvolvimento econômico dessas cidades, para discutir a política pública integrada. O que ele diz aí é pertinente. Não dá para pensar na extensão ou na ampliação da BR só de Conquista, sem a conexão com Itabuna, porque geograficamente Itabuna, para o sul do país, passa por aqui. Passa por aqui. Né? Aí, se você vai para o centro-oeste, tem que passar por Conquista. Você vai para Brasília, para não é verdade? Goiás. Minas, então você tem que passar em Conquista. Passar por Conquista. Até de avião a gente passa por cima ali. Que é uma cidade. E aí o que ocorre hoje? E ela perguntou aqui da indústria. Itabuna, a matriz econômica de Itabuna, ela é comercial. Tanto é que da nossa população ativa, 82% da massa empregada, ela está no comércio e no serviço. Então, Itabuna tem uma matriz econômica focada no comércio e no serviço. A indústria, por conta de vários aspectos, antes tinha a questão de água, a questão de energia, ela é um pouco limitada. Nós tivemos uma grande indústria que foi a Nestlé, mas tem 40 anos. De lá para cá veio a Trifio, veio a Penalty, a Kildare, num emprego mais artesanal, foi uma indústria mais artesanal do que mesmo uma indústria que alavancou o emprego de grande valor agregado. Isso é outra coisa que tem que ser considerada. O que é que caminha agora? A possibilidade de novas indústrias, da indústria regional, da produção do nosso cacau, da produção do nosso do móvel, do polo moveleiro, do polo de confecções. Essa microindústria, ela vai gerar muito mais emprego
do que a grande indústria, que não existe mais. Você vê, essa rapaz, grande indústria. Caruaru é mais desenvolvida até do que Itabuna em alguns aspectos, e o forte de lá é a confecção. As pessoas saem do Brasil inteiro para comprar Pois em é. Caruaru. Pois é, isso é um fato verídico, né? Algo assim já muito declarado. Grandes marcas, inclusive, que tem o seu processo de qualidade, mas que não tem a fábrica. Aí compra lá e bota a etiqueta. Né? Agora passa todo por um processo de qualidade, incrível, capacita. O próprio empresário Flávio Rocha, da Riachuelo, tem um parque têxtil, né, no norte do país, gigante. Gigante, Né? Se você pegar hoje, todo mundo sabia que o polo moveleiro, o polo calçadista do Brasil era Franca. Hoje está em Sobral, em Sobral e Fortaleza. Lá no Ceará, né? Mudou de... Mudou. Por quê? Porque lá tinha a mão de obra, mas foi preciso capacitar essa mão de obra. Então é o que nós precisamos fazer aqui. Nós temos 152 mulheres que são de costura, de costura. A formação do polo de confecções, que tem um projeto pronto lá na secretaria, nós vamos apresentar ao prefeito. Ontem conversamos com o secretário da Ação Social, com a secretária da Educação, a pessoa que está encarregada, que trouxe o projeto, que nós aprovamos e estamos insetando esforços para que ele seja realizado, vai apresentar ao prefeito na próxima semana. E a secretaria tratou de buscar, porque é um projeto antigo, de mais de 25 anos, que estava engavetado. Lembra que houve uma época que a economia solidária, o crédito solidário, que o Banco do Nordeste financiou o polo de confecções e que não deu certo, e foi jogado de lado, deixado de lado. Nós resgatamos esse projeto, identificamos essas pessoas, estamos dialogando com elas para revitalizar e trazer um novo momento. A tecnologia vai permitir isso agora, né? Essa integração, a conexão e encontrar o mercado consumidor para isso. A internet das coisas, ou a própria internet hoje já encurta essas distâncias. Há 25 anos você produzia, mas como não tinha visibilidade. Hoje mudou. Hoje não, você monta a sua empresa na internet, você vende diretamente para o cliente. Não é? Então, respondendo aqui a nossa colega, a questão dessa indústria, se você fortalece, nós temos, e aí está na nossa pauta, eu não estou aqui dando explicação, eu estou dizendo que existe, né? Toda essa estrutura. É verdade que é a primeira vez que eu venho numa TV fazer esse comentário. Isso é mérito aí da TVI, né? Que eu estou fazendo todo esse diálogo aqui. Eu não fiz no ano de secretário. Eu fiz a Secretaria de Comunicação, como comunicou, pontuou, divulgou. Mas você falando, a emoção coisa. É outra, né? Você olhar nos olhos das pessoas para dizer isso é outra coisa. Eu olhar para você aqui, representando todos que estão nos assistindo, é outra situação, né? Colocar a emoção nessa fala e dizer assim, da felicidade de realizar isso, é muito, muito maior do que está escrito. Então, essa estrutura, esse papel foi o que eu joguei na secretaria. Da transformação de gente, né? Passa por gente todo o desenvolvimento econômico e social que a gente precisa ver acontecer. É isso aí. Eu queria ficar mais tempo aqui com você, né? Mas o tempo, infelizmente, não dá pra gente... E olha que a gente falou bem, né? Mas é tanta notícia boa, né? Que se pudesse, a gente ficar aqui mais 2 horas aí falando. Na próxima oportunidade de conversar. Não, a gente viu mais vezes, porque a pauta é propositiva, positiva, né? E a gente precisa disso, né? Chega de falar só de problema, né? Aí eu volto, né? E repito para nossos assistentes aí, e para mim, que reflito todo dia, sobre Marco Aurélio. O que me faz sair da cama todos os dias, se eu sei que à porta eu vou encontrar de toda espécie de situações. É verdade. Né? Então tem que ter um propósito, né? Você tem que ter um plano maior, e aqui não está se tecendo comentário de forma religiosa ou de crenças, ultrapassa tudo isso, né? O ser humano tem esse... Ícaro queria voar, queria ser o pássaro, então o homem tem esse desejo, não é da agora. Não é da agora, não é dos primórdios. Do ir além mares, né? De fazer as coisas assim, criar as coisas. Depois da queda do Império Romano, lá nos anos 500, aí nós vivemos um período chamado
o período de ferro, até 1500, a gente acreditava que tudo girava em torno da Terra. Aí vem Copérnico e fala, não, é o contrário. É o contrário de tudo isso, né? A nossa significação, o nosso significado, a nossa importância enquanto ser humano, enquanto planeta Terra, dentro do complexo universal, você fica assim, rapaz, que mistério é isso, né? Então é disso que a gente veio falar, se eu conseguir falar disso, eu fico muito feliz, independente de que as questões econômicas, financeiras, tributárias, que faz parte do nosso dia a dia, elas nos afetam, mas nós temos que ter esse lado para compensar tudo isso. Eu fiquei muito feliz aí com a oportunidade. A gente que agradece, Zé. Agora, antes de você encerrar rapidinho, o que não ficou claro aí, o Senac começa a operar quando, Itabuna? O Senac, que também era uma demanda antiga, né, uma proposta de mais de 30 anos que se fala no Senac. Eu fui junto com o presidente Zé Adalto, do Sindicom de Itabuna, que o Senac está muito vinculado, né? A FEComércio tem 70 anos na Bahia. 70 anos. E Itabuna, nesse período todo... Nunca teve. Já teve assim, um caminhão de vez em quando. Pronto, né? E que vem a carreta. Já está na mesa do prefeito. Nós já encaminhamos o convênio com o Senac para trazer. A carreta vai ficar 6 meses. Tem 20 anos que a carreta veio a Itabuna. 20 anos. 20 anos, né? E virá agora com 34 cursos para capacitar em torno de 500 jovens. Nós temos hoje em Itabuna 350 salão de beleza, né? E vem a carreta da beleza para isso aqui. Agora o processo, ontem já encaminhei ao gabinete do prefeito para ele assinar a autorização do convênio. Ela vai ficar 6 meses em Itabuna. 6 meses. E a unidade do Senac, a unidade física, vai ser inaugurada no próximo mês de novembro. Já está em instalação. Agora a gente tem aqui o SEST Senat, né? Que é dos motoristas, né? Lá na Nova Itabuna. Bairro Santo Antônio, bairro Nova Itabuna. Ilhéus ali tem o SESI... Isso. Aqui no Senat, né? SESI Senat, né? Aqui é o da indústria. É o da indústria, né? Isso. E agora vem para Itabuna o Senac, né? O Sistema S, né? Isso, o Sistema S. Agora, tem o Sebrae, que também... E tem o Sebrae, o Sebrae está mais presente. Está mais presente, Agora, o Senac não tem intenção em construir aqui uma sede, Zé? Pronto. O que é que leva... Quando nós fomos a Salvador, nós levamos todo esse diagnóstico de Itabuna, e eu perguntei ao presidente, quem conhece Itabuna? Tinham 5 diretores na sala, na reunião, e para minha alegria eles não conheciam Itabuna. Um falou assim, tem 30 anos que eu passei por Itabuna. Aí eu digo, bom, a cereja do bolo está aqui. Então eu fiz para ele, relatei o nosso emprego, quem é que gera emprego, onde a nossa massa econômica, como ela se situa, a necessidade de ter um Senac para capacitar a mão de obra, e eles ficaram assustados. No mesmo dia, nós protocolamos a intenção. No mês seguinte, ele mandou uma comissão via Itabuna, nós visitamos vários espaços para inicialmente locar, né? Para locar, e mostramos para eles alguns espaços, algumas áreas, futura. Que é a ideia de construir um imóvel, uma área com em torno de 5 a 6 milhões de construção, um prédio, né? Para atender as 25 cidades do entorno, não só para Itabuna. Aí realmente, aqui vai ser a região precisa. Para atender a região. Mas Itabuna, novamente, fica com o protagonismo de ter um Senac aqui. Então, a abertura em maio, em novembro, porque já está montando, vai equipar, eles vão investir em torno aí de 1,8 milhão de reais nesse espaço do shopping. São 300 metros quadrados, 6 salas de aula, equipamentos, tudo. E em seguida, essa demanda, né, de mão de obra, de capacitação, para permitir a construção. Porque não adianta o Senac vir para cá, investir 5, 6 milhões, 2 milhões, 1 milhão que seja, ou fazer uma unidade, e não ter a mão de obra para capacitar, né? Então o município precisa mostrar isso. E aí a secretaria está totalmente empenhada nesse cadastramento de pessoas, fazer esse chamamento, levar para o Senac, e a carreta vai ser esse nosso teste aí, que vai ficar 6 meses aqui fazendo esse trabalho. Que bom. Zé, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Parabéns, né, por esse primeiro ano aí à frente da Secretaria de Indústria e Comércio de Itabuna. A gente já viu que muita coisa avançou e está avançando ainda mais, né? A gente fica esperançoso aí com a recuperação do nosso aeroporto em breve. Espero que quando tiver uma data aí para reinaugurar, né, que você venha aqui.
E também a chegada aí do Senac, que foi outro grande ponto, esse hub que você falou, né, da tecnologia. Sim, o polo moveleiro. O polo moveleiro, polo de confecções. outra grande conquista para né, a nossa economia local. A Secretaria Digital. Olha quanta coisa boa, né? Entendeu bem? A chegada dessa empresa aí que vai... a Delink, que vai condensar o gás para enviar para outras cidades, outras regiões. E que vai permitir que o surgimento de... Não é? Pois é, e vai gerar... expansão vai gerar uma nova receita para o município, isso é muito importante, né? Porque hoje em dia os municípios estão com sua receita caindo, então a gente fica feliz em chegar... O Fórum Empresarial em outubro. Outubro agora, e vamos querer estar lá presente, viu, Zé? Estão sendo realizados. Nós temos muita coisa boa, né, Zé? Ele vai querer estar lá presente para transmitir ao vivo esse fórum aí, viu? É muita alegria, Barbosa. Eu estou muito feliz e muito obrigado. Obrigado a nossa colega volte sempre Bárbara. aqui, viu? Eu sei que isso é difícil, mas vamos marcar outra data. Barbosa, você tem convidou há muito tempo, e eu ficava assim, rapaz, deixa eu pavimentar isso aqui, era só porque você queria dar notícia concreta, eu entendo, mas é bom, qualquer notícia que você traga é bom para criar esse clima de otimismo que nós estamos precisando. E ele tem assunto, se você trouxer um assunto só, com certeza. aí já dá uns exemplos desse bom que você deu. Ele poderia fazer até um programa preenche. aqui semanal com a gente. Que ia ficar muito bom. Barbosa, vou pegar esse gancho aqui. Gustavo está esperando a gente. Deixar esse gancho aqui para a gente trazer o setor produtivo. Fazer um talk show aqui. Isso, uma vez por semana. Pronto, aqui. Eu vou encarar. Pronto, já está feito o convite aí. Está lançado o desafio aqui. Muito público. Publicamente, eu vou me comprometer com o Barbosa da gente criar isso aqui, trazer a classe produtiva, porque eu não entendo a produção do setor produtivo distante do setor público. Não existe. Não existe. Uma coisa está ligada à outra. Tá obrigado, Zé. Obrigado e um abraço a todos. Feliz São João para você, viu? Ok, vamos lá então, Gustavo, com as notícias aí do nosso sudoeste da Bahia. Vitória da Conquista. Eu serei rápido, Barbosa, estou vendo que você tem mais convidado aí. Agora, nesse momento, a gente está com 20 graus em Vitória da Conquista, é rápido. Eu estava só para lembrar, Vitória da Conquista tem o Senac, viu? A gente tem o Senac, tem o sistema, os S's todos aqui. Nós temos o Senac aqui em Vitória da Conquista funcionando a pleno vapor, inclusive com parcerias com a Prefeitura Municipal para cursos de especialização. Realmente aqui funciona muito bem. Mas hoje é só para rapidamente falar que já estamos nas vésperas de São João, dia 20, daqui a 3 dias é o São João, e aqui começa hoje o São João. Essa é a prefeita Sheila Lemos, o nosso secretário Xangai, que vocês conhecem, e o nosso querido secretário. É isso, pode botar ali mesmo. Ela é responsável e convidando a todos para o São João de Vitória da Conquista. Começa hoje no Parque Glauber Rocha, que é dentro do Parque Glauber Rocha. São 30 mil pessoas, e hoje vai ter o forrozeiro de verdade, Flávio José, que essa semana semana passada passou por uma situação complicada na terra dele. As pessoas estavam pedindo, e muita gente pedindo para acelerar o show de Flávio José, esse ícone da música brasileira, pedindo para acelerar. Pois é, eu não vou nem comentar. Rafa, você foi maldoso comigo agora, não posso nem comentar que foi esse daí para esse daí. Minha restrição com aquele cidadão que estava lá é muito grande, porque eu vi o show, eu conheço o show dele, e o show dele é aquele negócio de pirotecnia, mas é bom, maravilhoso. Agora, sertanejo é sertanejo, forró é forró, e a gente começa hoje, mandar um abraço para todo mundo que está vindo de Itabuna para cá, participar aqui nas várias festas. E eu conheço até uma festa de uma cidade que está próxima a Itabuna, no meio entre Itabuna e Vitória da Conquista, que não tem um representante do forró. E aqui em Conquista hoje começa o nosso arraiá da Conquista com Flávio José. Hoje Flávio José e a filha dele também. Amanhã Fala Mansa, outro representante do forró. E depois de amanhã Santana, o mais representante ainda. E no final, no dia 23, o Thierry, que inclusive até sofreu um acidente aqui recentemente, aqui próximo em Caetanos, ele está pela região. É rápido, porque hoje a gente tem mais convidado aí no estúdio. Dizer o seguinte: Vitória da Conquista, hoje, a partir de hoje, vai ter a participação da TVI na transmissão do forró. Pelo menos os bastidores a gente vai levar para vocês. Vou entrevistar, fomos convidados para participar. A TVI foi convidada a participar dos bastidores do forró, da Arraiá da Conquista, para vocês conhecerem como é que vai funcionar. Amanhã vai ter um monte de imagem aqui, e se tudo der certo, a gente vai entrevistar o forrozeiro Flávio José, e amanhã a gente vai trazer aqui para vocês verem como é que é a festa em Conquista. A gente volta para o estúdio da TVI, e tem mais coisas, e daqui a pouquinho eu volto também no Alerta Cidade.
Gustavo, com as notícias de Vitória da Conquista, do São João de Vitória da Conquista. E nós estamos aqui com um convidado, né? O Wellington Montecristo, ele é empresário e vai conversar com a gente sobre a primeira barbearia por assinatura de Itabuna. Vai falar um pouco da história dele, da profissão dele, você vai conhecer isso, tá bom? Bom dia, Wellington, tudo bem? Bom dia, Bárbara. Tudo sim, graças a Deus. Seja bem-vindo ao programa TVI News. Vamos conversar um pouquinho com você hoje sobre a sua profissão, sobre como tudo começou, para o pessoal de casa conhecer, tá bom? Pronto, vamos sim. E bom dia também para todos que estão nos assistindo, né? Obrigado aqui, pelo convite. A você, o Charles, também que fez o convite. Obrigado aí pela oportunidade. Wellington, você trabalha com a beleza masculina. Você trabalha com barbearia e lá você faz que tipo de serviço? Então, hoje nós atendemos, né, vários tipos de serviço, desde corte, barba, a tinturas, barboterapia, são vários procedimentos. A gente é uma barbearia bem completa. Muito bom. Você criou a primeira barbearia por assinatura de Itabuna. Conta pra gente como é que funciona isso. Pronto, é algo bastante interessante, bem bacana. É porque a gente pensa bastante assim, sempre a aparência, né, da pessoa, ela é fundamental. Desde quando você vai estar participando de qualquer evento, você vai fazer uma entrevista de um emprego, agora mesmo com essa época festiva, né, tem sempre alguma festa, sempre alguma coisa para alguém participar. E aí a gente estava pensando, né, fazendo alguns estudos também, a gente viu essa modalidade de assinatura que outros estados já implementavam. A gente começou a fazer uma pesquisa no nosso público e foi perguntando, né, quantas vezes ele gostaria de cortar o cabelo. E a gente percebeu que os nossos clientes, eles gostariam de cortar mais, porém ficaria ruim no orçamento dele. Então, da onde veio a ideia, a gente montamos essa assinatura que funciona como se fosse uma Netflix. O cliente ele vai pagar um valor fixo e aí ele pode cortar quantas vezes ele necessitar ali durante o mês. Legal. E para o cliente fazer essa assinatura é pelo quê? Pelo um aplicativo, pelo um site? A assinatura ela faz lá presencial mesmo na nossa barbearia. Basta que o cliente ele leve seus documentos, algumas informações básicas, endereço, né, o nome completo, o documento. Ele faz o pagamento da assinatura e aí pronto. Ele pode cortar quantas vezes ele quiser. Até se ele quiser cortar todos os dias, ele está apto para estar cortando, né? Isso aí ajudou muito, né, aos clientes, porque às vezes, durante o percurso da semana ali, aparece alguma programação e você sair, né, com aquele pezinho de cabelo mostrando, o degradê, para quem gosta de degradê, né, o disfarce já sumindo. Então, ajudou bastante os nossos clientes e eles são muito satisfeitos aí. Uma grande novidade aí que contribui bastante aí para os nossos clientes. Muito bom. Os homens também têm que cuidar da beleza, da aparência, né? É a imagem, né? A primeira impressão é a que fica. Então, tem que cortar o cabelo, tem que fazer a barba mesmo, tem que se cuidar. Inclusive, agora eles estão tingindo, parece que faz uma rena na barba. Conta pra gente como é que é isso, que agora os homens estão fazendo. A gente não tem nenhuma imagem agora dessa rena não, naquele vídeo seu não, né? Não. Mas agora é uma tendência masculina fazer tipo uma pintura aqui na barba, que ela fica bem definida, não é isso, Wellington? Conta pra gente. Exatamente. Nós chamamos a pigmentação, né? Onde a gente vai preenche as pequenas falhas ali. Geralmente tem muito cliente que às vezes tem muitas falhas na barba e eles ficam muito incomodados com isso. A gente faz esse preenchimento com uma pigmentação ali que ela deixa a barba totalmente mais alinhada ali, bem preenchida. Cantores famosos e artistas estão aderindo também a essa nova técnica de pintura na barba, né? E fica realmente muito bonito, né? Wellington, conta pra gente sobre essa escola que você criou dentro dessa profissão de barbearia. Como é que funciona para a pessoa se profissionalizar? Pronto. Então, trabalhando nesse ramo de barbearia, eu fui percebendo ao longo do tempo também que existia uma necessidade muito grande. Existia o trabalho como barbeiro, na verdade, ainda não era visto como algo profissional, né? Quando eu comecei a atuar, eu percebi que
faziam-se pouco caso para a profissão. Então comecei a viajar um pouquinho para poder aprender mais, aprofundar mais na profissão. E aí vi a necessidade também de poder compartilhar isso com novos barbeiros. Até quando eu comecei a fazer os cursos, treinamentos, começou alguns conhecidos meus, né? Querendo aprender um pouquinho, me chamando, perguntando se eu dava aula, dava curso. E dessa forma foi nascendo aí. E hoje nós temos a Grand Barber Academy, que é uma academia voltada 100% para a profissionalização dos barbeiros. Trazer, né, uma mentalidade de uma forma mais profissional para a área da barbearia, porque não é só cortar o cabelo, né? Eu costumo a falar sempre isso com os meus alunos, que antigamente a pessoa o cliente ia na barbearia simplesmente para parar o cabelo, deixar mais baixinho, só mesmo, né, quando já estava muito grande. Só que hoje o cliente ele espera muito mais, ele espera além disso. O cliente hoje ele tem a barbearia como um local de refúgio muitas vezes. Então o barbeiro ele precisa compreender isso. Ele precisa entender que a profissão dele vai além de cortar o cabelo. É uma boa conversa, né? É um serviço ali personalizado, ouvir bastante o seu cliente. Então nós abordamos, eu vi essa necessidade que existia hoje dentro da nossa cidade e comecei a trazer essa abordagem diferente, levar a barbearia mais a sério, tá cuidando nas vestimentas também, que era bem comum em muitas barbearias, principalmente barbearia de bairro, não ser levado muito a sério, né? Então o barbeiro geralmente queria atender de qualquer forma, bermuda, chinelo. Então eu vim trazendo um pouquinho dessa visão, né? Dentro dos cursos, treinamento, trazendo uma visão que é necessário profissionalizar o ambiente, é necessário você ter um ambiente aconchegante para atender seu cliente, é necessário você ouvir. Não adianta somente, né, não basta só você querer ganhar o dinheiro ali do corte de cabelo, mas sim entender a necessidade do seu cliente. Então nós abordamos tudo isso, desde a parte técnica, né, que os cortes, desde a parte da barba mesmo, ensinando como fazer esses preenchimentos, fazer penteados, e desde essa parte mais profissional que arremete também ao profissional em si, que é o modo dele se comportar, o modo de falar, o modo de se vestir. A gente aborda tudo dentro do nosso treinamento, que é essa academia, né, o Grand Barber Academy. Eu faço a formação, temos formação tanto do zero, do iniciante, como para quem já é barbeiro também, que precisa, né, lapidar um pouco a mais, se profissionalizar um pouco a mais. Muito bom. Você falou que o homem, né, que esse é um salão masculino, a barbearia é um salão masculino. O homem, ele vai lá e às vezes ele precisa falar um pouco, é um refúgio, lugar de refúgio. Então o barbeiro às vezes é um pouco psicólogo, né? É tipo a manicure, quando a mulher vai no salão e a manicure tem que ouvir tudo ali, porque na verdade é um momento que ela tá ali se expressando, é um momento, né, de lazer, de cuidado, de autocuidado, e também para o homem é semelhante à manicure, né, que ele vai ao salão masculino, mas ele quer conversar sobre a vida dele cotidiana, né, e vocês têm que ser todo ouvidos, têm que ser pacientes, né, e também a aparência do barbeiro, né, que você trouxe essa ideia do profissionalismo, que não é para ficar atendendo mais de bermuda e chinelo, é para ter ali uma vestimenta, não é isso? Exatamente, um vestimento padrão, até para ele entender que a profissão dele é algo sério, né? E isso, Bárbara, também nasceu quando eu comecei na área da barbearia, e eu já sabia cortar um pouco o cabelo, comecei na área da barbearia, só que acontecia algo muito chato comigo, que era, eu atendia muitos clientes e eles gostavam do meu atendimento, só que eu ainda não tinha essa visão, e eu sempre percebia que eles estavam sempre me indicando para mim fazer outra coisa, fazer outro tipo, outra profissão, e partir para outra profissão. Então eu sempre ficava com aquela pergunta: nossa, o cara tá cortando comigo, o cara gosta do meu corte de cabelo, o cara gosta de estar fazendo comigo o serviço, só que ele tá me indicando outra profissão, onde é que eu tô errando? E eu fui parar para analisar aqui, quando eu fui estudando um pouco mais, fazendo mais alguns cursos para poder aprofundar, eu disse: não, a aparência o que eu tô transmitindo, a minha imagem que eu tô transmitindo para o meu cliente, ainda não tá dando uma imagem, né, de confiabilidade, de segurança, de profissionalismo. Ainda estava transmitindo pouco disso. Então foi onde eu disse: não, tenho que mudar. Aí a partir o cliente ele nota. Então eu costumo falar sempre para os barbeiros, sempre no treinamento, que o cliente, quando você muda um pouquinho ali
o seu jeito de vestir, automaticamente o seu cliente ele vai perceber. Quando você tem um ambiente mais limpo, o seu cliente vai perceber. Quando você traz um pouco mais de conforto para seu cliente, ele vai perceber. Então é necessário, né? Além, não se preocupar apenas com o corte de cabelo, mas se preocupar também com essa questão profissional, o jeito de se vestir, o jeito de se comportar, o jeito de falar, porque seu cliente ele vai estar sempre atento a tudo isso. Pode terminar, conclua aí para encerrar a entrevista. Ok, obrigado então, né, pela sua entrevista aqui no programa e parabéns, viu, pela iniciativa. Estava prestando atenção aqui. Wellington, a gente já vai encerrar, vou fazer só uma última pergunta. Com você, para gostar, ter interesse dessa área assim, de cuidado, de beleza, desde criança, você se interessava nisso ou já na fase adulta, quando você... Bárbara, então, foi um pouco mais na fase assim, na fase adulta. Quando eu estava ainda jovem, eu já cortava, eu comecei cortando um cabelo, né, de parentes, familiares, e trabalhei em outras áreas, e vim aqui para Itabuna, que eu era de uma outra cidade, Venceslau Guimarães, e vim para Itabuna com interesse em estudar, e comecei a atuar nessa área, né, temporariamente, e acabei gostando, né, me aprofundando, gostando demais da profissão, e resolvi, né, me dedicar, me profissionalizar cada vez mais nela, e onde estou até hoje, né, atuando nesse ramo aí de barbearia. Ok, muito obrigado. Quero agradecer ao Wellington Barbosinha pela presença dele, né, se ele quiser deixar o Instagram dele, a rede social, Wellington, você pode deixar, tá bom? E para finalizar, o Gustavo quer fazer a última pergunta aí. Vai, Gustavo, faça aí. Porque eu me interessei nesse tema porque eu sei que é complicado, assim, a gente aparecer, por exemplo, assim, o tempo inteiro. O que ele está falando é visagismo, é isso? Eu estou aqui no undercut, aqui, ó, tentando fazer um undercut aqui, ele vai saber o que é. Mas então, o homem deixou de ser fresco, né? Agora, ao contrário, a gente que se arruma, né? Porque antigamente quem se arrumava era fresco, mas agora todo mundo é homem, arrumando ou não, é isso? Essa questão visagista, porque quando você vai em qualquer apresentação, qualquer coisa, a sua imagem ela transmite algo, né? É uma matéria dentro da barbearia que nós chamamos de visagismo. E é justamente até atender o cliente de uma forma mais personalizada para analisar em qual momento ele está ali, o que é que ele quer transmitir com a aparência. Talvez o cliente ele chega com a aparência um pouquinho mais retraída, só que ele está indo para uma entrevista de emprego. Então ele necessita, né, mostrar uma pessoa mais decidida, mais confiante. Então o corte, a gente vai lá, vai indicar o corte certo, vai indicar um formato de barba certo, que é para ele transmitir através da aparência dele mais confiabilidade, mais segurança. Então existe muito disso hoje, porque é necessário, né? Tá cuidando da aparência, a gente necessita hoje em todos os pontos, principalmente para quando se trata, né, de uma entrevista de emprego. Você vai num banco lá, quer se apresentar lá para o seu gerente, vai tentar ou fechar alguma proposta, é necessário demais, a aparência ela conta demais, então a gente está justamente para isso, para poder ajudar os nossos clientes nessas etapas da vida e nessas conquistas, né? Pois Muito bom, aparência Wellington. é tudo, né? É verdade. Aparência é tudo. Parabéns, viu? É sempre bom a gente ver, né, que cada profissão tem sempre pessoas que estudam, que descobrem coisas novas, né, que vão em busca do avanço. E nessa questão aí da barbearia você está de parabéns. Pode deixar a sua rede social, Wellington, para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Pronto. Então, o nosso Instagram é o @cardimbarbearia. E tem um Instagram também que é para os treinamentos, é o @grandbarberacademy. Então só pode procurar lá, pode chamar a gente, que vamos estar te chamando lá, agendando o seu horário, ou passando treinamentos lá, tudo que a gente tem para oferecer. E desde já agradeço aqui a oportunidade, ao Barbosinha, a Bárbara, ao Charles, que nos fez o convite também. Deus abençoe a todos. Ok, um grande abraço para você. Mais uma vez, parabéns. Bom, gente, nós temos notícias aqui do Jornal à Tarde para a gente encerrar o programa e tem também aqui
eu vou comentar também aqui aquela situação de hoje pela manhã da Polícia Federal na casa do vereador, né? Eu até comentei aqui na abertura do programa e vou falar aqui, já que ele foi afastado das funções por 180 dias, né? Por determinação do Ministério Público. O vereador aí do PDT de Itabuna recebeu hoje 6 da manhã a visita da Polícia Federal na sua residência, inclusive para a apreensão, né, de alguns bens dele. Uma operação contra um esquema criminoso de rachadinha, né, que não é mais rachadinha. Hoje em dia os vereadores, e isso não é só Itabuna, e não é só um vereador, viu? Todos eles fazem a mesma coisa. Esse aqui é porque, eu vou chegar lá depois porque é que ele está sendo descoberto, mas todos os vereadores fazem isso. Aí eles pegam e ficam cobrando agora da pessoa que deu o emprego, não é mais a metade, eles querem 90%. Se o cara ganha 3 mil, eles querem 2.500. Então não se contentam mais em rachar. Agora eles querem tudo, né? E essa rachadinha, né, que já tomou conta aí da Câmara de Vereadores de Itabuna, acabou deflagrando aí uma operação, né, no dia 20 pelo Ministério Público Estadual da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate à Organização Criminosa, o GAECO, e também da 3ª Promotoria de Justiça Local, com apoio da equipe do GAECO Sul e da Polícia Rodoviária Federal. Denominada de Partilha, a operação cumpriu o mandato de busca e apreensão no endereço residencial do Dando Leone, hoje logo cedinho. Ele já acordou com a turma lá, né, da Pulseira de Prata, o pessoal da Federal, que eles tanto temem aí, os políticos, né, na sua casa. Olha, gente, é um recado aí para você que é vereador, você que é político, né, que pensa que as coisas ficam sempre encobertas, que ninguém descobre. Cuidado. Tem outros esquemas aí que a gente está sabendo, que está acontecendo aí na Câmara de Vereadores, e vai ter vereador muito mais encrencado lá na frente com outros problemas, não vai ser só com esse da rachadinha não, hein? Olha o que eu estou falando agora. E esse negócio de você que se diz evangélico, entrar em esquemas de rachadinha e de coisas erradas, cuidado, porque você não pode brincar com Deus, com as coisas de Deus não se brinca. Então, se você está com a Bíblia ali, se dizendo um evangélico, e você vai tomar o dinheiro de outra pessoa, você está usurpando o dinheiro de alguém que está ganhando ali, se você deu o trabalho a ele, é para ele ganhar o dinheiro, não é para você ir lá e tomar. Então, você está fazendo algo errado. E aí, ou você não acredita em Deus, ou então está brincando com Deus, né? E você se diz evangélico e faz um negócio desse, aí eu pergunto, por que os outros que fazem não foram descobertos, né? Porque eles não estão brincando com Deus, eles estão no mundo, eles não são de Deus. Quando você se diz de Deus, você tem que andar correto, né? Então fica a lição aí para você e para os outros vereadores também, viu? Que estão metendo a mão aí com gosto de gás, né? Tem vereador ganhando dinheiro de todo jeito, em evento, em festa. A gente está sabendo de muita coisa aí. Quando estourar, vai ser feia a coisa, hein? Mas vamos para frente, né? E que isso sirva de lição e de exemplo aí para os demais vereadores que, como dizem aí, estão botando a mão na cumbuca aí com gosto de gás. Cuidado. E Ilhéus foi assim também, vocês viram. Foram vários vereadores presos e até hoje tem vereador, ex-vereador preso lá em Ilhéus por conta dessa brincadeira, né? Dessa traquinagem aí com dinheiro público. Cuidado. Bom, depois de dar esse alerta aí, né, eu queria dizer que a vaga aí do vereador que deve ser ocupada aí por um suplente, né, deve ser o Glebão, que é o primeiro suplente aí do PDT, porque a Câmara não vai poder ficar 180 dias sem vereador, né, a gente vai procurar saber como é que vai ficar isso aí, se esse espaço aí dos 180 dias pode ser ocupado pelo suplente ou não. Paulo Lima vai comentar daqui a pouquinho aí, você que está assistindo ao vivo o programa, logo em seguida aí, vai ter o comentário do Paulo Lima e do Denilton Santos, né? Falando sobre essa situação. E eles vão comentar se essa vaga vai ser ocupada por um suplente ou não. Eles vão ficar aguardando a liberação do Dando Leone voltar aí para sua vaga, se é que vai voltar, né? Que isso a gente vai ver no desenrolar das investigações daqui a 180 dias. Bom, no Jornal à Tarde de hoje também, gente, Bolsonaro enfrenta esta semana julgamento que pode torná-lo inelegível. Esse é o desejo aí, né, da Suprema Corte, do TSE, do PT, todo mundo quer tornar o Bolsonaro inelegível. E vão conseguir, viu? Vão conseguir.
é ex-diretor da PRF, é primeiro e a depor, né, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o 8 de janeiro. Agora que eu quero saber também que dia vão vir lá aquele general lá, né, que estava lá no dia do tumulto. Tem que ouvir aquele general e o ministro da Justiça também, viu? Com dores e falta de ar, Ferrugem passa por cirurgia de emergência. Esse Ferrugem é aquele cantor, né? Eu não sou muito fã desse pagode ultimamente não, mas me parece que é ele, né, Bárbara? Sim, é cantor. É o músico, é diagnosticado de cálculos na região da vesícula. E esquema de rachadinha é alvo de operação na Câmara de Vereadores de Itabuna. É isso que você comentou já. Tá tudo no Jornal à Tarde aí. Tem um presidente do City também, uma entrevista, ele falando aí da Champions League, vai falar também sobre outras coisas aí, inclusive o Bahia, né? Aqui na América do Sul, ele vai dizer sobre o que ele pretende tornar o time do Bahia um time competidor. Tudo isso e muito mais no Jornal à Tarde, já são 12 horas e 2 minutos. Acabou o tempo, Bárbara. Boa tarde. Boa tarde, Barbosa. Vamos ficando por aqui. Amanhã tem muito mais. Às 10 horas da manhã, nós temos um encontro com você aqui no TVI News. Obrigado pela audiência. Até lá, se Deus nos permitir, estaremos ao vivo às 10 da manhã.